amigo dele era um gaúcho que era bom no laço, e os caras viram uma sonda e o cara resolveu laçar a sonda. É um menino de 10 anos que viu essa sonda em cima de uma colheita, numa plantação de soja. Todos esses anos de pesquisa, né, analisando todo esse material que eu coletei e mais essa análise que eu fiz em cima da onda chupa-chupa e da Operação Prata, eu para mim, pelo menos para mim, eu não ficou nenhuma dúvida, sabe, de que o fenômeno é dimensão paralela. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas, está começando mais um podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e lá em Jaboticajone. Podia falar jabuticabras. Jabuticabras ia ficar da hora também, cara. Mas ia ficar muito na cara, Aí eu preferi Jabutica Jones. É porque eu travei na hora de falar. Jabutica Jones. Gustavo Cornaccione. Como é que você tá, meu caro Guto? Tudo bem, estamos aí preparados para Essa conversa foi muito desejada, né, cara? A gente tava ansioso para fazer esse bate-papo que vocês vão ouvir daqui a pouco. Só não esperava que ia ser tão rápido, né? Pois é, né? E ainda da maneira como foi o contato, né? Como que isso aconteceu, né? Mas é isso, Gustavo Cornaccione. E no dia da gravação, você fez quadrinho de perguntas pro pessoal e bastante gente mandou mensagem, certo? Você quer mandar aquele abraço pra galera? Sim. Então, no dia da gravação, a gente abriu um quadro lá no Instagram, né? Uma caixinha de perguntas, o pessoal deixar recado. Então, bastante galera interagiu. Vou passar aqui, vou mandar um abraço para Raíza de João Pessoa, elogiou bastante nossas pautas, né? O Luiz Andrade mandou um alô pra gente. O Charleston falou que descobriu a gente no Spotify sem querer e já tava maratonando, ó. Sem querer as coisas acontecem. Aí é da hora. O Pablo Tomás falou que a gente tá sempre de carona com ele pelas viagens no interior lá do Rio de Janeiro. Tá sempre ouvindo a gente nas viagens. O Wendel. Pô, o Wendel é um cara brabo aí, hein? O Wendel virou persona principal na última semana na nossa página, hein? Vocês não sabem ainda, mas talvez uma hora a gente revele esse assunto. Mas... O Wendel é um cara que, olha, falar pra vocês, tem história, tem muito. Se pá, a gente vai trazer o Wendel aqui pra conversar uma hora ainda. Pelo jeito vai ser mesmo. Vai acontecer isso. O Wendel mandou um salve pra gente. Barafogo e Marte, simbora ouvir, abraços, brigadão, mano. Siegfried 232. Olha, isso aqui foi muito legal, cara. Vocês são responsáveis por eu ter um canal de contos ufológicos. Manda um salve pro Felipe. O Felipe, que você trocou ideia com ele, Vini, lembra? O Felipe Oliveira tem o No Limiar do Sobrenatural. Ele tá começando o canal dele, gente. Pra quem puder dar uma moral lá. Ele tá começando, a gente passou até alguns feedbacks pra ele ainda tá pegando o jeito, tá se soltando ainda, conseguindo se organizar melhor pra soltar mais vídeo, mas tá lá o canal do Felipe no Limiar do Sobrenatural, beleza? Você consegue encontrar no YouTube como @NoLimiar. Gostei do nome, hein, Guto? Foi mais criativo do que a gente, cara, falar pra você. Pois é, né? Gostei do nome. Chegou no nome sozinho, a gente ficou em dois se matando lá, né? E pedimos ajuda pra minha esposa ainda, pelo amor de Deus. O Ian Correia, amigão nosso que pediu pra gente dar um salve lá pra Paranaguá. Um abração, Ian. Abraço. Guilherme Brum, também parceiro nosso aí. Aí, meus amigos contatados. Esses aí já é parceiraço, né? Desde o começo da página.
São testemunhas oculares do início de tudo. Sim. Né? Israel, de São Luís, falou que o podcast tá incrível. Obrigadão, Israel. Israel também tá desde o começo aí. Sim. A gente tá falando que tá desde o começo, mas a gente ainda tá no começo. Aqui já passou. Já tem tanta gente seguindo a gente, né? Acompanhando a gente e tal. E a gente esquece que a gente tá com praticamente 4 meses de podcast. A gente tá assim na conta, né? Certinha, 18 episódios, mas já estamos chegando, acho que com 21, né? Porque tem uns ali que são extras e tal, que fogem da cronologia. Uhum. Mas estamos aí, não tem nem 20 episódios direito ainda e estamos falando lá no começo, né? Sim. A Aline Fonseca mandou um alô, falou que tá adorando o podcast. Brigadão, Aline. E o Caio Grama, Caio de Aguaí, falou que, assim como nós, ele é um entusiasta da ufologia histórica. Obrigadão, Caio. Grande abraço, cara. Obrigado aí pela audiência. A todos vocês aí que a gente citou e a galera que acompanha a gente no Instagram, no Spotify. Obrigadão mesmo, gente. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. E como prova até do que a gente está começando, a gente ainda está adaptando o nosso formato da forma como a gente quer que fique. E através do feedback do pessoal, e esse feedback eu recebi de uma pessoa especial pra gente, já citamos aqui várias vezes, mas quem deu esse feedback, deu essa ideia, foi o nosso amigo Fernando Ribas, lá do Paranormal FM. Grande abraço pro Fernando Ribas, pro Léo Marques, do Paranormal FM. E o Ribas deu uma ideia pra gente, nós vamos testar. Vocês vão ver que não teremos o jornal Ufofocas no episódio, porque o Ribas ele deu uma ideia legal, mas nós vamos trabalhar ela, tá? Dando aí só um spoilerzinho, né, para não ficar também sem resposta, mas talvez Jornal Fofoca se torne um quadro específico do nosso programa, separado do nosso episódio, tá? E também pra gente poder ganhar, pra gente encurtar um pouco esse começo e já ir logo pro assunto. Porque a gente viu que realmente, né, tinha um conteúdo bem grande no começo, e algumas pessoas com feedback, né, que o pessoal foi dando, algumas pessoas falaram, pô, legal, tal, mas dá uma encurtada, uma enxutada no começo. Então vamos acatar os nossos ouvintes, né, Guto? Vamos testar esse formato. Então, se você apoia, né, essa ideia, a gente quer ouvir vocês. Se vocês gostaram dessa ideia, obviamente, depois vamos criar o formato do Jornal Fofocas de uma forma diferente. E aí vamos sentindo aí, vendo como que a galera recebe aí essa mudança no podcast. Não vai acabar o Fofocas, a gente só vai fazer uma coisa à parte, né? E acabou essa semana, assim, também foi bem parada, né? Não teve tanta notícia, então acabou sendo meio que hora certa pra fazer isso. Isso, e obviamente, né, o episódio de hoje é um episódio que a gente já tá ansioso pra chamar, tá? Então, esses são os avisos de hoje, beleza? E tem um último aviso. Pra quem não viu ainda, se você tá ouvindo aqui no Spotify ou qualquer outro agregador, mas estava aguardando o YouTube do podcast O Contato, nós estamos agora no YouTube, beleza? Você consegue procurar lá, achar, já tinha o nosso canal, né, no YouTube, se você digitar podcast O Contato, você já encontra a gente, ou então, se você digitar @o Contato Podcast, você também nos encontra, beleza? E com todos os nossos episódios lá. E logo mais, nós temos a intenção de começar a gerar um conteúdo mais focado para o YouTube também. Beleza? Vamos passar um pouco de medo agora, meu caro Gustavo Cornaccioni? Vamos, que esse episódio aí tá bom pra gerar um leve cagaço. Tá bom pra tirar as crianças da sala. Esse tá zica. Então fiquem agora com o nosso episódio, com a nossa conversa, nosso bate-papo maravilhoso. Ficou incrível, espero que vocês gostem. Nosso papo com Carlos Alberto Machado.
Assim como Batman e Coringa tiveram seu momento derradeiro, como Sherlock Holmes e Moriarty na beira do abismo, ou como Van Helsing e Drácula em seu acerto de contas, também era chegado o clímax para outros dois grandes rivais, o Professor e a Criatura. Durante décadas, os dois travaram um duelo, uma caçada misteriosa, uma dança das sombras numa sala de espelhos, onde realidade e fantasia são apenas reflexos uma da outra. Ali, naquele brejo enlameado, enquanto o céu noturno despejava uma chuva raivosa sobre a terra, finalmente o professor pôde ficar frente a frente com o ser que ele batizou como o intruso esporádico agressivo, mas o povo chamava de chupa-cabras. A caçada durou horas, mas finalmente os dois estavam frente a frente. Por entre o matagal, à sua frente, o brilho vermelho de 2 olhos de dragão iluminou o rosto do professor. Os velhos rivais se encararam uma última vez naquela estranha colheita. Olhos nos olhos, o professor sentiu algo mudar em si. Sentiu o entendimento, peças se encaixando, teorias que de repente fazem sentido e uma tremenda vontade de contar a todos que ele havia desvendado o mistério. Não apenas sobre os chupacabras, mas sobre tudo. Quando ele se virou, viu que não estava no brejo. Estava numa nave, e a Terra era agora apenas um pontinho distante que ele via da janela. Muito bem, meus caros contatados e contatadas, vamos começar o nosso bate-papo com o nosso convidado mais do que especial. Antes de trazer oficialmente ele para essa conversa, obviamente, fazer aquela introdução que você já ouvinte já está ligado que a gente gosta de fazer. Então ele que é pedagogo, formado em Pedagogia e Artes Visuais, mestre e doutor em Educação pela Federal do Paraná e pela PUC do Rio de Janeiro. Ele que é ufólogo aí há coisa de 40 anos, tem uma bagagem bem pouca no seu currículo. Em 2000 ele escreveu somente um clássico da ufologia brasileira, Olhos de Dragão, e também um dos livros mais sinistros da ufologia brasileira, que é Estranha Colheita. Fundador do CIPEX desde 1982, o Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, entidade responsável pelo, um dos responsáveis pelo portal Fenômeno, também produtor premiado internacionalmente de documentários, escritor de ficção científica e roteirista ainda de HQs. Dá pra ver que é assim, ó, dá pra passar metade do podcast falando a biografia do Machado. Então, com vocês, o nosso Indiana Jones da ufologia brasileira, Carlos Alberto Machado, meus amigos. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao podcast O Contato. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo, Vinícius, pelo convite que vocês me fizeram. E obrigado pelo Indiana Jones, eu sempre fui fã dele. Cada um que vem aqui com a gente, Carlos, a gente consegue achar uma característica ali que faz parte da história dele dentro da ufologia. E a gente acaba trazendo esse personagem. Nós tivemos aqui já um quase conterrâneo seu aí também, né? Que é o Jorge Ueso, que é o nosso Mr. M, ou Mr. U da ufologia, né? Que gosta de ficar provando tudo que acontece. Então, gente, o Carlos, já fizemos aqui a introdução dele, né? Ele é uma figura
totalmente aí, dispensa apresentações, a gente gosta de fazer essa introdução, mas dispensa apresentações. Quem escuta o nosso podcast é ouvinte de outros podcasts, ele é sempre muito citado. Chupacabras, o nome do Chupacabras tem ali no meio do nome, é Chupacabras Carlos Alberto Machado. Tudo na pesquisa é ele, é o maior pesquisador do fenômeno aqui no nosso país. Os 2 livros dele, raríssimos, um deles agora está na sua 2ª edição, e eu tenho o privilégio de ter os 2 em mídia física. Carlos, a minha esposa achou esses livros, cara, num lugar muito improvável, perto de casa, os 2 juntos, num lugar muito improvável, no ano retrasado, me deu de Natal, os 2 livros, tanto o Estranha Colheita quanto o Olhos de Dragão, tenho eles em mídia física, preciso de autógrafos, tá certo? Vamos encontrar um dia Carlos Alberto Machado para autografar. E, que meu caro, com o lugar. Um sebo em Rio Claro, que tinha os 2 livros, né? Interior de São Paulo aqui. Tinha os 2 livros, por incrível que pareça. Pagamos caro, né? Pagou caro, né? Foi um valor considerável. Mas tem os 2. E você, meu caro Gustavo Cornatione, acho que tem uma história legal com Carlos Alberto Machado também. Pois é, a famosa sincronicidade, né? Eu e você montamos um podcast de ufologia. Deu um mês depois que o podcast de ufologia estava montado. Eu abro o site da minha loja de filtros, vou ver os pedidos. Tem um pedido lá no nome de Carlos Alberto Machado. Aí a primeira coisa que eu pensei, bom, deve ter bastante Carlos Alberto Machado por aí, não deve ser o mesmo. Aí eu fui ver o endereço, Paraná. Eu falei, opa, peraí. O negócio tá ficando sério. Aí eu fui ver, era ele mesmo. Então, se não fosse o filtro de barro, não estaríamos gravando isso aqui agora, talvez. Filtro de barro preto fosco. Quem, meu caro Gustavo Cornatione, tem um jabá feito por Carlos Alberto Machado? Pois é. O filtro muito bom, recomendo, viu, gente? Estou usando já, muito, muito gostoso. A água ficou uma delícia. Trazemos aqui o Carlos, obviamente, tratar de ufologia. O Carlos é uma figura aí que pode falar de várias outras coisas. Só para o nosso ouvinte, Carlos, brevemente, já fizemos aí a introdução, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, da sua atividade, de quem é você, quem é o Carlos Alberto Machado, porque tem muita gente que vem chegando no nosso podcast que é novo na ufologia, por incrível que pareça, né? O pessoal que está conhecendo a ufologia agora, que era a nossa intenção, que é trazer o pessoal que não tem contato com o fenômeno, começar a ter esse primeiro contato, certo? Então eu gostaria que você se apresentasse também. Então, antes de criar o CPEX, né, eu participei de 2 grupos de ufologia lá em Curitiba. E os 2 já existiam há algum tempo. Eu descobri eles num programa chamado Linda. Era um programa de moda para mulheres, que passava no período da manhã, ela fazia entrevistas, né? E daí eu fiquei interessado, eu pensei, puxa vida, eu não sou o único louco nessa cidade que gosta de disco voador. Aí eu vi que tinha mais 2 caras que gostavam, que eram esses 2 grupos, né? Era o grupo Agartha de Pesquisas e o Cefai. Um era do Tomé Sabag Filho, que já faleceu, e o outro era do Luiz Carlos Sorian Júnior, que trabalha com segurança lá em Curitiba. Aí eu participei do grupo deles por um tempo. Depois eu acabei criando o meu também, o CPEX, né, logo em seguida, um ano depois. E no CPEX, no início, assim, eu até levei um susto, porque apareceram 40 pessoas interessadas. Eu pensei, nossa, como tem gente gostando disso e tal. Mas só que foi dando uma filtrada com o tempo e percebi que não era bem assim, né? E foi diminuindo, né? E o grupo ficou, na verdade, com 3 pessoas que ficaram mais tempo. Um empresário e um outro que virou professor também. E hoje, na ativa mesmo, só tá eu e o Jackson Camargo, que vocês já entrevistaram, né? Que cuida do portal Fenômeno, que é o nosso órgão de divulgação oficial, né, do CPEX. E então, de lá para cá, a gente fez muita pesquisa. Eu pesquisei ondas ufológicas no Paraná, em Curitiba. Uma em 82, que me deu muito trabalho. Eu era estudante ainda, andava de ônibus. Então era muito complicado você ir atrás da casuística aí. O pessoal da imprensa ligava para mim, me cobrando, né, uma resposta. Era engraçado, porque às vezes eu estava em casa,
cuidando da minha vida, e de repente ele tocava o telefone, eu atendia, era alguém da imprensa perguntando que disco voador que era aquele que estava aparecendo no bairro X ou Y. Eu falei, mas eu nem sei do que vocês estão falando. Aí eu falava, olha, me dá o endereço que eu vou atrás, né? Aí eu fui lá checar, aí queriam que eu desse uma resposta, eu falei, deixa eu pesquisar pelo menos o que está acontecendo, daqui 1 mês ou 2 a gente conversa, né? E foi o que eu fiz, eu levantei vários casos, cheguei a montar um mapa, inclusive com um mapeamento com as aparições da cidade, e daí depois eu fui à imprensa mostrar o resultado da pesquisa, né? Deu bastante trabalho aquela vez, eu lembro, 82. Depois teve outras coisas estranhas que aconteceram. Teve uns círculos que apareceram em Maringá, que eu fui investigar na plantação de soja, que até eu debati com um professor de física da Universidade Federal, que ele estava teimando que era meteorito. Mas ele mesmo cavou o buraco, um desses buracos, e não achou meteorito nenhum. Aí eu disse para ele, falei, cadê o meteorito? Ele disse, não, é arenoso, ele vai se dissolvendo. Foi o famoso veja bem, né? Aerolitos, isso aí. Né? As características das perfurações, elas não batiam com meteorito, não era aquela cratera que eles costumam deixar. Então eu achei aquilo muito estranho. A soja, por exemplo, se a soja tivesse verde, o círculo onde tinha aparecido o buraco estava maduro, estava marrom. Se a soja tivesse marrom, o círculo onde estava a soja estava verde. Era o contrário. Então, eram coisas que não batiam com meteorito, sabe? Uhum. Aí, aquilo foi muito estranho. E eu lembro que naquela época eu já fui atrás, eu tirei muitas fotos, eu fiz pesquisa com relação a esse material, e eu tinha um boletim do grupo, que era um boletim informativo, que era baseado no boletim de informações da Sociedade Brasileira de Estudos dos Discos Voadores do Rio de Janeiro, do Walter Biller, falecido já. Era um grupo muito bom, e eu me inspirava muito nele. Inclusive eu me correspondia com ele, né? Às vezes eu mandava uma carta para ele. Ele era muito difícil de responder porque ele não me conhecia pessoalmente, mas uma vez ou outra ele mandava um cartão escrito alguma coisa rápida para mim e me mandava um outro boletim para eu poder ficar por dentro do que estava acontecendo na ufologia nacional. Então eu me inspirava muito no boletim dele e fazia o nosso boletim até parecido com o dele, eram com fotos no início e a casuística datilografada na sequência, datilografada. Era quase era pensamento de fanzine, quase. Isso, era muito similar. Uhum. E a gente tinha, inclusive, desenhos, né, das criaturas que eram observadas, dos objetos, então lembrava o fanzine mesmo, é verdade. Uhum. E de lá pra cá, até o meu apelido na época na escola era Carlos Ufo, quando eu era menor, né, antes de ser ufólogo, o pessoal me chamava de Carlos Ufo. Né? E eu comecei essa história do disco voador, o pessoal sempre me pergunta, né, mas como é que você começou? Você viu um disco voador? Porque geralmente é isso que acontece, né? No meu caso, eu até vi, mas não por conta disso que eu virei ufólogo. Eu vi depois. Eu vi um em 97 que eu filmei, inclusive, tá no meu documentário Dossiê Chupacabras, para quem quiser assistir na internet, né? Tá disponível. 1h30 do documentário, daí no meio lá tem o OVNI que eu filmei. 2 noites consecutivas. E com ponto de referência, tudo como, aliás, eu fiz uma filmagem como toda pessoa deveria fazer uma filmagem de OVNI, com ponto de referência, que é o que a gente cobra muito do pessoal. Então, na verdade, o meu vídeo, ele ficou didático, né? Ele está ensinando você a filmar um OVNI, né? Se você futuramente vê um OVNI, faça uma filmagem como eu fiz. Não fique jogando zoom, como a maioria faz, né? Para tentar ver se... Ainda mais à noite, né? Que é uma luz, aí eles querem mostrar a janela, não vai pegar janela nenhuma, então não fique perdendo tempo. Deixa o ângulo normal, na horizontal, o celular, e filma um poste, uma luz, algum ponto de referência, um avião que está passando, uma estrela, para poder localizar melhor e fazer a comparação. É isso que importa. Pegar os movimentos do objeto, né, tentar manter o mais parado possível. É assim que a gente tem que fazer. Aí eu lembro que eu toquei num assunto na minha família, que a gente fazia um jantar, época de jantar com família ainda, meu avô, avó. Meu avô era do exército, pra você ter uma ideia. Então tudo que eu perguntava na família era respondido e tinha uma resposta coerente. Né? Foi a primeira vez que eu toquei num assunto, que eu vi uma foto da Barra da Tijuca, uma revista que a minha avó tinha, e daí eu resolvi tocar no assunto, né? Se acreditava em disco voador, se existia. Aí levantou a polêmica no jantar, foi uma coisa assim, foi sui generis, porque até então nunca tinha acontecido nada assim, eu tinha 13 anos, né? Aí eu lembro que o meu avô ficou pensativo, a minha avó falou que era besteira, que isso não existia, que a vida só tinha aqui no nosso planeta, porque ela era muito religiosa. A minha mãe começou a falar diferente, começou a dizer que não, que existia possibilidade, e daí o meu avô resolveu falar e contou uma história que aconteceu com ele.
né? E eu achei interessante. De uma sonda que ele viu, junto com um amigo, quando eles ainda eram soldados. Ele era cabo, acho. O amigo dele era um gaúcho que era bom no laço. E os caras viram uma sonda e o cara resolveu laçar a sonda, né? Eu nunca vi uma história igual a essa, né? E de acordo com o meu avô, né? A história dele, né? Eu nunca pesquisei esse caso, vamos dizer assim, né? Porque ficou na história da família. O amigo dele conseguiu laçar o objeto e o objeto puxou do cavalo. Ele caiu do cavalo, os dois estavam em cima do cavalo. E o amigo dele foi puxado e foi se arrastando, porque ele disse que ele não largava a corda. E a corda foi sendo puxada e ele se machucou muito. Até que uma hora ele largou e a corda foi embora com o objeto. Caramba. Aí meu avô foi socorrer ele, né? Meu avô era veterinário, socorreu o amigo. E ele guardou essa história para ele, porque eles nunca contaram, acho que nem no quartel, que tinha acontecido, né? Porque eles ficaram achando que o pessoal ia fazer chacota e não ia acreditar na história deles. Uhum. E ele guardou isso para ele. Então ele resolveu me contar justamente nesse dia. Então essa experiência do meu avô, com mais a foto da Barra Tijuca que eu tinha visto na época, que independente de ser verdade ou não, o pessoal discute muito a veracidade delas, e eu decidi ir atrás de mais informação, querer saber mais. Eu fiquei muito curioso quando eu percebi que a gente podia não estar sozinho no universo. E daí eu não consegui parar mais. De lá para cá foi crescendo essa sede, essa vontade de querer saber mais sobre isso. E naquela época eu estudava muito, lia muito sobre isso, então por conta disso me chamava de Carlos Ufo, né, no colégio. E eu andava com uma pastinha embaixo do braço, com um recorte de revista, jornal, e era curioso, as pessoas tiravam sarro do assunto, mas como sabiam que eu tinha muita coisa sobre isso, pediam sempre para dar uma olhada na pasta, né, curioso. As pessoas não queriam investigar, não queriam pesquisar, mas estavam interessadas no assunto. Uhum. E eu percebia isso, então em cima dessa realidade, eu continuava pesquisando mais, né? E sempre me aprofundando. E às vezes eu ficava triste, porque eu chegava na biblioteca pública lá em Curitiba, por exemplo, eu ainda não tinha idade, né? Que eu comecei com 13 anos, que eu falei. Quando eu cheguei, eu tinha que, para entrar na sessão de adulto, você tinha que ter 16 anos. Eu não sei se ainda é assim hoje. Mas naquela época era repartido. E na sessão juvenil não tinha livro de ufologia, só na de adulto. Então eu tive que esperar chegar nos 16 anos para poder ter acesso aos livros de ufologia. E quando eu cheguei, foi uma decepção total, porque os livros eram velhos, da década de 50, tinha poucos livros, e a maioria deles estava recortado, com tesoura, eles recortavam, que naquela época o xerox era caro, né? E as pessoas, em vez de xerocar, eles recortavam as fotos para fazer trabalho de escola, coisas assim. Nossa então senhora. ficava aquela coisa mutilada, assim, né? Você não conseguia ver as fotos. Eu digo, meu Deus, para que serve isso, né? E a biblioteca deixava aqueles livros daquela forma ali. Então era uma decepção total, assim. E com o tempo eu fui comprando livros, montando a minha biblioteca, né? E percebi que não podia ficar na dependência de biblioteca. Até porque no Brasil você tem muito pouca coisa sobre isso, né? Era mais estrangeiro, então eu leio muito espanhol também. Aí eu comecei a ir atrás de mais informação, depois eu comecei a fazer os boletins que eu falei para vocês, né? E foi expandindo o negócio até que em 97, quando eu fiz a pesquisa do chupacabra, eu decidi fazer um livro, né? Foi o meu primeiro livro nessa área. E depois, em 2018, eu fiz o segundo livro, que é A Estranha Colheita, sobre mutilações humanas do insólito, né? Que foram casos que foram surgindo à medida que eu fui pesquisando o chupacabra também. E agora eu estou fazendo um terceiro volume, né? Que eu sei que você vai querer falar depois. Vai ser uma sequência do Estranha Colheita, não é o volume 2, porque a minha ideia agora, no primeiro volume, foi muita casuística, né? De casos. Nesse segundo volume eu não estou muito preocupado com a casuística minha. Eu vou me preocupar mais em fazer uma análise na casuística ufológica e tentar trabalhar com teorias, principalmente teorias estrangeiras que não vêm para o Brasil, as pessoas têm dificuldade de conseguir. E como eu tenho acesso a essas informações, a minha ideia é trazer essas informações para o leitor brasileiro, para ele poder saber o que os americanos, o que os franceses estão pensando sobre o assunto hoje. E trazendo essas teorias, mas baseado na casuística brasileira, inclusive eu li todo o material que eu encontrei sobre o chupa-chupa na Amazônia e a Operação Prato. E eu notei também que praticamente ninguém fez uma análise em cima desse material. Até o Bob Pratt, que teve aqui no Brasil, americano, ele chegou a fazer uma coletânea muito boa, publicou um livro aqui em português também, né, que é o Danger Zone, que aqui saiu com, acho que Perigo Alienígena no Brasil, uma coisa assim.
E daí eu comprei os livros, fui atrás de todos os livros sobre chupa-chupa e sobre Operação Prato. Fiz a leitura, agora estou fazendo uma análise, né, em cima desse material, com a ajuda de outros ufólogos, né, inclusive. O Edson Boaventura Júnior também está me ajudando. Ele sempre me ajudou, aliás, né, assim, em matéria de pesquisa, né, a gente já trabalhou junto, inclusive, o caso Pedro Toledo e outros, né. E, enfim, eu sempre tenho recebido apoio, né, dos ufólogos brasileiros aí, bem conhecidos, né. Eu tô meio isolado, né, porque eu tô no Paraná e tô numa cidade do interior, não tô mais na capital, eu vim para Guarapuava, então Guarapuava fica 4 horas de Curitiba, mas a vantagem de ficar aqui é que se acontece algum caso, alguma casuística a nível estadual no interior, eu tenho mais facilidade de chegar no local. E foi o que aconteceu, inclusive, com os círculos, os corp circles, né, os agroglifos. Os brasileiros, eles apareceram coincidentemente aqui em Santa Catarina no início, né, e depois veio aqui para o Paraná, perto de Guarapuava, em Prudentópolis. E eu fui nos 2 lugares, eu fui na primeira cidade em Poaçu, em Santa Catarina, e também fui dar uma olhada aqui nos que apareceram em Prudentópolis. Então, na época o Gevaer foi também, eu também fui, e a gente conseguiu fazer uma pesquisa em cima desse material também. Pra vocês terem uma ideia, hoje é quarta-feira, que a gente está fazendo a gravação, né? No domingo passado aconteceu um caso de uma sonda que foi vista perto de Ponta Grossa, e ontem eu estava lá entrevistando a testemunha, que é um menino de 10 anos que viu essa sonda em cima de uma colheita, numa plantação de soja. E foi difícil chegar no lugar, eu tenho um carro de passeio, e o lugar lá era de estrada de chão, né? Mas consegui. Foi ontem, eu saí daqui, eram umas 2 horas da tarde, cheguei lá umas 5 horas. Consegui fazer as fotos, as entrevistas até umas 6h30, 7 horas. Depois eu retornei para Guarapuava. Qual foi a cidade, Carlos, que apareceu? Eu não lembro o nome da cidade. É Ipiranga. É perto de Ponta Grossa. Aproveitando disso, Carlos, que você falou, essa é o nosso primeiro ponto, já entrando no nosso assunto. Você falando do seu livro, é o nosso primeiro questionamento para aprofundar um pouco mais no seu conceito, porque na ufologia brasileira, a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, a gente não tem o ufólogo que ele tem teorias próprias, né? A gente tem muito pesquisador. Eu acho que o ufólogo de campo brasileiro, ele faz um trabalho fenomenal, um trabalho fantástico que é muito elogiado até lá fora. Só que lá fora a gente acaba tendo pesquisadores que têm uma quantidade muito grande de teorias sobre o que é a realidade do fenômeno. Pelo jeito, como está sendo escrito no seu terceiro livro, na sua concepção, em tudo que você já viu, em tudo que você já estudou, chupa-cabras, toda a questão de mutilações e tudo mais, você tem a sua própria teoria? Ou você tem alguma teoria de algum pesquisador grande aí que você fala, não, esse cara aqui, ele tá indo numa teoria mais coerente? A teoria ou teorias, né? Ou teoriza, é verdade. Então, tem sim. Eu mais ou menos citei um pouco na conclusão do Estranho Colheita, né? Foi quando eu comecei a falar sobre dimensões paralelas, né? Que é uma ideia do Jacques Vallée. Ele já vem trazendo isso desde a década de 70 no Passaporte a uma Agonia. E recentemente ele escreveu um livro chamado... recentemente não, né? Foi em 99. Ele escreveu um livro chamado Dimensões, que não tem em português, né? Quer dizer, na verdade, existe uma tradução pirata aí, né? Mas o livro ele foi publicado em inglês e existe uma tradução em espanhol. Eu consegui a tradução em espanhol, então eu já tinha citado ele na conclusão do Estranho Colheita. E a ideia dele, para mim, é que se aproxima mais, até para poder ter realmente certeza disso, foi que eu fiz essa análise e estou fazendo esse terceiro livro. Eu consegui encontrar vários aspectos dentro do mundo ufológico, na casuística lá do chupa-chupa, que confirmam a teoria do Jacques Vallée. Não só do Jacques Vallée, tem o Kell também, não sei se vocês conhecem. Sim. O Kell também, ele traz um trabalho bem interessante com relação ele já é falecido, infelizmente, né? O Vallée e o John Keel são os dois que a gente mais citou aqui até hoje. Eu fiquei bem impressionado com os dois, sabe? O Kell também tem umas teorias bem interessantes com relação à origem, né, desse fenômeno. E os dois
né, eles retratam, eles mostram, aliás, que os ufólogos estão seguindo o caminho errado. E é isso que eu estou percebendo também. Aliás, eu estava tomando o caminho errado também, né? Quando a gente faz a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos pesquisadores, né? E a gente não pode sair dando tiro, né? E fazendo afirmações tipo, extraterrestre, né? Quando a gente fala isso, a gente está desconsiderando todo o restante, né? E fica fazendo esse tipo de afirmação. A impressão que me dá é que, principalmente o governo americano, o pessoal que estuda isso, né? Que a gente sabe que estuda isso, que eles querem exatamente isso, porque assim eles não ficam se preocupando com a gente, né? Enquanto a gente fica perdendo tempo tentando provar que são extraterrestres, eles estão realmente analisando o que realmente é, né? E estão tentando dominar essa tecnologia, seja lá de onde for. Mas a impressão que me dá é que o Vale e o Kel são os caras que estão seguindo a linha mais lógica, do meu ponto de vista, assim, para depois de todos esses anos de pesquisa, né, analisando todo esse material que eu coletei e mais essa análise que eu fiz em cima da onda chupa-chupa e da Operação Prata, eu para mim, pelo menos para mim, eu não ficou nenhuma dúvida, sabe, de que o fenômeno é dimensão paralela. Vocês chegaram a ver aquela série que está passando na History Channel do Rancho Skinwalker? É a nova série do Rancho Skinwalker, né? Que eles estão fazendo, acho que já tá na 3ª temporada já. Não cheguei a assistir, mas a gente tá por dentro dela sim. Eles estão seguindo esse mesmo caminho. Se você perceber, a pesquisa deles está mostrando essa direção. Tem um físico que participa do programa com eles, né? Um físico que tem a mente aberta, e ele participa lá daquele grupo, né, que está investigando o local. Ele usa equipamento, o mesmo equipamento que eu uso também. Ele é contador Geiger, eletrosensor, enfim, eles são bem equipados. Só que eles são helicóptero, os caras têm dinheiro, é outro nível. É outro nível. Né? Mas eu fico bobo, eu tô assistindo a série, claro que eles enrolam um pouco a gente, né? Eles precisam de audiência, né? Da History Channel. Mas dá para perceber que eles estão tentando evidenciar que existe um portal em cima daquele rancho. Um portal que está no ar. E os OVNIs entram e saem dali. Eles já filmaram isso, já constataram. O que eles estão tentando fazer agora é entender a dimensão dele, que eu acho que eles já perceberam isso também, e descobrir como que faz para entrar e sair. Isso que eu acho que é o complicado. Me dá a impressão, porque antes deles, quem era dono ali era o Bigelow, aquele bilionário americano. E esse Bigelow, ele ficou mais de 10 anos investigando o lugar junto com o pessoal, com os norte-americanos, com o governo norte-americano. Né? Ele foi contratado por eles para trabalhar em cima desse lugar que ele tinha comprado. E daí, vocês não acham estranho ele ter vendido o lugar, sendo que ali tem coisas estranhas? Você começa a analisar isso tudo, né? É difícil você não ficar, né? A gente tem que usar a imaginação também, claro, né? Será que ele vendeu por medo? Assim, tipo, ficou assustado demais? Não, eu acho que não. Eu acho que ele vendeu porque ele não parou de pesquisar. Entende? Quando ele estava com aquele lugar, ele estava investigando com o governo, eles fizeram um monte de investigação lá, inclusive chegaram a dinamitar o lugar, algumas coisas ali para o novo proprietário, que é o que está fazendo o programa agora no History Channel, não descobriu o que era. Isso já deu para perceber nas evidências que eles mostraram. Mesmo assim, acontecem coisas estranhas lá, que eles estão checando todas elas, uma por uma, né? E me dá a impressão que ele conseguiu descobrir alguma coisa. Claro, o medo também está envolvido nessa história, mas eu acho que vai muito mais além que isso. Para mim, eles descobriram alguma coisa ali e pensaram, não tem como a gente ir lá e voltar. É só eles que conseguem, só os OVNIs. Então, entrega a chácara para outro que não vai ter problema nenhum. O máximo que eles vão conseguir é descobrir a mesma coisa que a gente. Essa é a impressão que está me dando, né, pelo que eu percebi até agora. Mas o Bigelow, até quem me alertou para isso foi o Edson Boaventura, eu acho que por isso que eu citei ele. Ele continua investigando ufologia e continua investigando até hoje. Só que agora ele não está mais interessado naquela chácara, naquele sítio lá. O que ele quer agora ele está interessado em pesquisar metamateriais, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Pois é, os metamateriais que não são simples fragmentos de OVNIs, são fragmentos que têm uma composição química diferente da composição química do que a gente tem aqui no nosso planeta. E dá a impressão assim, que ele está atrás desse tipo de material porque deve ter alguma relação com as pesquisas que ele fez lá antes. Porque quando você isso é uma coisa que eu discuto também nesse novo livro,
eu falo da fragilidade do ser humano com relação a isso, né? A gente é muito frágil, né? Imagine, a nossa espécie é uma espécie que dorme 8 horas por dia. Quando você está dormindo, você está exposto, né? Aí as pessoas acham, mas eu estou dentro de casa, estou seguro. Você está seguro do ser humano, talvez, né? Um outro, no próximo. Mas você não está seguro com relação a esses fenômenos de jeito nenhum. Aquele caso que aconteceu lá com das mulheres sem rosto, né? Eu comentei de um caso no primeiro Caso livro. Santa Isabel lá? Santa Isabel. Tem mais um caso que aconteceu em São Paulo, que a mulher foi encontrada sem o rosto dentro do apartamento fechado. Nossa. E ela tinha um cachorro e o cachorro desapareceu. Né? Isso foi relatado por um investigador de polícia, inclusive num podcast aqui que eu assisti. Eu até estou tentando falar com ele, tá difícil achar o homem, porque ele virou meio estrela. Aí tá difícil falar com ele. Mas eu estou tentando para ver se consigo mais informações desse caso. E é um caso que também, você vê, o fenômeno aconteceu dentro do apartamento com a mulher trancada lá dentro. Né? E ela acabou morrendo e ficando sem o rosto lá, descobriram só dias depois. O caso Santa Isabel, sempre que alguém fala para mim de teorias e tal, é um dos casos que eu sempre cito, porque eu acho que é um dos mais estranhos, um dos que a gente tem mais evidência, né? Não tem como você não chegar nessa conclusão de que, cara, abriu um portal, alguma coisa ali, passou por ali, fez o que tinha que fazer, voltou por ali mesmo, e toda a relação, né, toda a explicação que tem em cima do caso, tal, o corpo continua quente e tudo mais. Então é um caso que eu sempre cito quando eu quero explicar que o fenômeno ele é perigoso. É muito mais que disco voador e luz no céu, né? Isso, muito Exatamente, isso mesmo. Então, assim, se você juntar todas essas peças aí do quebra-cabeça, é o que eu estou tentando fazer nesse livro agora, né? Eu estou tentando montar um raciocínio que a pessoa consiga entender mais ou menos o que pode estar acontecendo. Eu praticamente soltei aqui várias pérolas ali que vão estar nesse livro aí, né? E quem está me ajudando bastante é o Edson, né? O Edson tem conseguido materiais interessantes. Para vocês terem uma ideia, 2 funcionários do Bigelow vieram ao Brasil, não sei se vocês sabem disso, atrás de metamaterial, e foram falar justamente com o Edson, lá em São Paulo. Eles marcaram uma reunião com ele e tentaram, o que eles estão atrás de fragmento de OVNIs, e o Edson tem muito conhecimento nessa área, né? Aquela questão do OVNI de Ubatuba, que agora eu sei que assim, o Valer e o Gary Nolan tem alguma amostra desse material também. Sim, eles conseguiram, exatamente. Não, aí o pessoal, né, na verdade o material já nem está mais no Brasil, né? A gente perde muito, né? Se vê em todas as casuísticas, né, importantes que acontecem no Brasil, o caso Varginha, os ETs são mandados para fora, OVNI que explode, os fragmentos desaparecem. Tem um caso que nunca é comentado, que eu acho curioso, que aconteceu no Brasil. Saiu na capa de uma revista chamada Disco Voador, que era imprimida lá no Rio Grande do Sul. Ela tem um militar com uma bola na mão. Ele está levando essa bola. A bola é uma esfera que, se não me engano, na Bahia, é uma esfera que estava fazendo evoluções. Era uma sonda que estava fazendo evoluções em cima de um local. E tinha umas lavadoras que estavam lavando roupa no rio. E elas viram uma dessas esferas descer, e desceu e pousou na água. E quando ela desceu na água, ela estava quente ainda, ela saía fumaça, né? E essa mulher teve a coragem de pegar todos os lençóis que ela tinha levado ali, que eram dela, embrulhou aquela bola e levou para casa. O negócio apagou, ele estava aceso quando estava no céu. Apagou, ela pegou essa bola, levou para casa e deixou no quarto dela, embaixo ela tinha um bidezinho, deixou ele lá. E, de acordo com o depoimento dela e do marido, essa bola andava à noite pela casa. Né? E era uma esfera com uma tampa e tinha 2 orifícios, eu lembro disso. E essa esfera ficava passeando dentro da casa. E daí, claro, o medo começou a tomar conta, mas ela não quis abrir mão da esfera. Ela só abriu mão quando veio o oficial da aeronáutica e pediu para levar para fazer análise. Como eles sempre fazem, né? E toda vez que eles fazem isso, nunca mais se vê o material. E foi o que aconteceu ali. Eles levaram a esfera pequena, ela tem um pouco menor do que uma bola de beisebol. Talvez um pouco maior que uma bola de beisebol. Um pouco maior que uma bola de beisebol. Se for fazer em volume. O brasileiro vai saber, uma bola de bocha.
talvez. Isso, a bote fica mais próximo. Fica legal, fica bom. Esse caso, ele aconteceu aqui. Aconteceu na Bahia, aqui no Brasil. Que época que foi isso? Putz, eu não lembro de cabeça mais, gente. Mas foi década de 70. Foi capa da revista Disco Voador, que saiu no Rio Grande do Sul. E é uma matéria... Eu tenho guardado, só que eu teria que procurar no meu arquivo lá. E são matérias que você não encontra na internet, não adianta pesquisar, que você não acha, porque ninguém mais fala sobre isso. Então, enquanto não falarem sobre isso, não vai aparecer. Até se eu encontrar a revista, eu vou escanear ela e vou passar esse material pro Jackson, para ele botar na Fenômeno, que eu acho que vale a pena, porque são casos que são importantes, né, no Brasil e não são mencionados, né? Eu vi uma história semelhante até esse mês, fora do Brasil também, que era... Um aspecto era bem semelhante, assim, que a pessoa, era uma bola também, um objeto cilíndrico, redondo lá, e que a pessoa pegou também, levou para casa e ele também se movia lá. Não era a mesma história, porque essa eu lembro muito bem, que era fora do Brasil, foi um caso que aconteceu fora. Professor, quando a gente está falando aí, por exemplo, porque são tantas hipóteses e tantas teorias e são tantas coisas diferentes e manifestações diferentes do fenômeno, né, que a gente se encontra. Tanto é que hoje em dia a gente até fala o fenômeno, né? Até pra gente que gasta um tempo aí estudando e convivendo com esse assunto, fica difícil linkar todos os assuntos. Eu sinto que às vezes eu vou acumulando bastante informação e a gente tem uma tendência a tentar enxergar uma ligação entre as coisas, né? Tentar construir um sistema onde tudo aquilo se encaixe e faça um certo sentido. Só que é tão diferente, tão fora da realidade pra gente, que é difícil, né? Mesmo a teoria do Vallée, ela não consegue explicar tudo, ela não abarca todos os detalhes, né? Mas ainda assim, em comparação à teoria extraterrestre, ela é 10-0 melhor. Se você for analisar, pode até não ser dimensão paralela, mas extraterrestre com certeza não é, isso já deu para perceber. É uma coisa muito mais complexa, sabe? Eu não estou dizendo que não existe vida extraterrestre ou que a gente já não foi visitado por alguma civilização. Pode até ter sido, há muito tempo atrás. E podemos até vir a ter um contato um dia. Mas não seria essa civilização que estaria vindo aqui diariamente, porque é diário o negócio, né? Eu falei para vocês que há 2 dias eu tive, ontem, né? Eu tive pesquisando um caso de 2 dias atrás. Eu sei que tem várias cidades aqui no Paraná que estão aparecendo agora. Então, quando a gente tem uma onda de OVNIs, a gente tem vários lugares diferentes aparecendo, né? E é uma coisa diária. O próprio Vallée, quando levantou os dados para ele chegar à conclusão de que não era extraterrestre, ele falou, são 1 milhão e tantos pousos em um período de tantos meses. Não tem como tanta civilização estar visitando a gente e vindo fazer tantos pousos assim. Até porque se você for analisar, a forma dos seres é diferente, os objetos são diferentes. E a gente já mostrou, e tem comprovações filmadas, inclusive, de que eles mudam a forma. Eles conseguem se metamorfosear uma forma física. Olha que coisa louca. Tem uma ideia do Carl Sagan, que eu gosto muito, inclusive eu estou colocando no livro também, para tentar explicar essa parte da transformação de uma forma em outra, né, de redondo em triângulo ou piramidal. Não sei se vocês lembram do Cosmos, do Carl Sagan. Com certeza. Teve um trecho num dos episódios que ele explica como que seria a sombra de um retângulo na quarta dimensão. Lembram disso? Sim. E ele dá uma explicação didática muito interessante, que eu até coloquei ela no meu livro, né, para o leitor mais leigo, né, para ele poder tentar acompanhar um raciocínio, né, porque ele começa mostrando como que seria o mundo das figuras dimensionais num plano, né, e depois para a pessoa poder entender melhor. Então, se você coloca uma sombra no mundo plano, eles vão entender a tua sombra, mas não o teu corpo tridimensional. Uhum. Então seria uma coisa meio parecida. Você consegue ver a sombra de um ser de outra dimensão, mas não consegue ver o corpo dele, porque você não entende isso. Nós não temos capacidade mental para isso.
Então o que a gente vê, na verdade, é uma sombra tridimensional. Ou seja, ela é física, ela é palpável. Você pode tocar no alienígena e no objeto, mas ele não é ele em si. Não sei se vocês Uma projeção. estão conseguindo pegar. É uma projeção holográfica em 3D física. É bem mais complexo do que aquilo que a gente estuda em holografia, né? Porque as nossas holografias, você passa a mão por elas e Atravessa ela, né? Isso, você atravessa. E nesse caso, não. Isso explicaria várias coisas de mutação de formas, aparição e desaparição de repente, né? Porque se eles estão num mundo que eles têm uma passagem fácil para a nossa terceira dimensão, eles vêm para cá com facilidade, eles podem entrar na tua casa, sair da tua casa, entrar em qualquer lugar fechado que para eles não é fechado, né? Uhum. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. E essa explicação que o professor falou agora é algo que o pessoal que estuda a teoria do Valer, ou que acaba conhecendo a teoria do Valer. É muito difícil, às vezes, também o pessoal aqui no Brasil ter contato com a teoria dele mais aprofundadamente, porque os livros não estão em português e tudo mais. Muita gente acaba conhecendo por trechos de vídeo, podcast e tal. Mas muita gente fica, mas o Valer tá falando tudo de interdimensional, mas e o disco voador físico, sólido, que aparece? Como é que é tudo interdimensional, se recuperar o disco voador? Então a teoria dele funciona até um ponto, mas ela não explica isso aqui. Então essa questão de que esses corpos físicos seriam projeções, vai bem de encontro com o que ele fala, né? Que o que a gente está vendo é uma projeção de algo que está se manifestando aqui. Eu acho muito interessante também que ele fala que a consciência da testemunha influencia na própria manifestação do fenômeno. Existe uma comunicação sem que a testemunha saiba, mas que essa interação do fenômeno com a testemunha influencia na própria maneira com que o fenômeno se apresenta. Eu lembro que tem um livro dele, eu não lembro qual é o Passaporte para a Amazônia, mas ele cita isso, que 3 pessoas avistaram a mesma coisa ao mesmo tempo, só que não era exatamente a mesma coisa. Uma viu uma luz, outra viu um disco, a outra viu uma bola, e isso denotando essa questão da, olha, aquilo que você está vendo talvez se apresente para você da forma que você está preparado para ver. Como se houvesse uma consciência do outro lado que ela consegue entender, esse cara aqui, como se ela te escaneasse e soubesse automaticamente, para esse cara aqui eu preciso aparecer de um jeito. Eu concordo com essa ideia. Inclusive eu tenho um exemplo para dar para vocês que aconteceu comigo. Depois que aconteceu a história do Chupacabra em 97, eu tenho um amigo que eu até comentei com vocês no início, um dos ufólogos do grupo que virou um professor universitário também. E um dia ele me ligou nervoso, à noite, era umas 11h30, quase meia-noite, dizendo que estava vendo um disco voador. Ele não estava vendo um OVNI, não era uma bola, era um disco, né, grande. Aí eu fiquei empolgado com aquilo, né? E ele falou assim, você pode vir aqui em casa, eu tô vendo da janela da minha casa. Eu falei, claro. Entrei no carro, peguei a estrada, eram 25 quilômetros. A sorte é que ele morava perto da BR, então eu peguei a BR e fui embora. Eu também morava perto da BR, numa das extremidades, naquela época. E eu consegui chegar lá rapidinho. Só que quando eu cheguei, claro, né? Já tinha sumido o negócio. Mas estava lá a mãe dele empolgada, o pai empolgado, a irmã dele e ele. Aí ele, Machado, você tem que ver, era assim, assado, não sei o que tal, e aquela empolgação. Aí o pai dele falou assim, olha, eu não acreditava, eu era cético. Inclusive eu achava que o meu filho estava perdendo tempo na vida dele. Agora eu cheguei à conclusão que o negócio é real, é sério, e ele tem mais a que estudar isso mesmo. Aí eu estava tomando um cafezinho, ali que a mãe dele estava fazendo pra gente, ela estava trazendo o café, na verdade. E quando ela estava vindo com a bandeja, ela ainda olhou para mim e falou assim, vocês querem tomar o café agora ou preferem ir lá fora olhar o OVNI que apareceu de novo? Ô, louco. Aí eu saí, eu me levantei rapidamente assim do sofá, ele também, a gente foi na janela. Acostumou rápido com a ideia, ela. Um disco voador enorme, tá? Enorme. Ele tinha uma luz no meio que ficava indo da esquerda para a direita. Muito estranho aquilo. Eu nunca tinha visto nada parecido. Até então, os objetos que eu tinha visualizado com relação à ufologia eram sempre bolas de luz que se movimentavam de forma estranha ou ficavam paradas no ar, mas nunca um disco mesmo como as pessoas descrevem.
E né, tive a minha oportunidade, foi aquele dia. A gente ficou observando, na minha concepção, o que eu estava vendo era um objeto passando próximo de prédios pequenos de 3 andares que tinham lá naquela região. E eu fiquei com isso na memória e contei essa história várias vezes para várias pessoas. Bom, passou 20 e poucos anos, eu resolvi conversar com o Jaime de novo. Ele vem para Paraná todo final de ano passar com a família. Ele está no Nordeste. E eu toquei no assunto com ele. Eu falei assim, olha, Jaime, o que você acha daquela história que a gente viu aquela vez e tal, que você me chamou? Aí ele, pois é, o OVNI foi muito legal, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, e qual a tua opinião do que eles estavam fazendo lá? Porque como eu tinha visto os prédios e ele passando perto dos prédios, na minha opinião, ele estava abduzindo alguém ali. Né? Era isso que eu tinha em mente. Foi isso que eu falei para ele. Eu falei, olha, a minha opinião é essa e tal. Daí eu vi que teve um silêncio, assim. O Jaime não falou nada, esperou um pouco. Eu acho que ele pensou, meu Deus, será que o Carlos está ficando caduco? E daí ele resolveu responder e falou assim, Carlos, não tinha prédio. Aí eu, como assim? Aí ele, não, era uma montanha, era uma colina e tal. E ele tava por trás da colina, apareceu na frente, depois ele foi para trás de novo. Aí eu falei, cara, na minha cabeça eram prédios. E daí eu percebi isso que vocês estavam falando agora, né? Eu falei assim, peraí, mas, poxa, na minha consciência, né? Eu lembrava dessa forma. E ele estava lembrando de outro, tanto que eu pedi para ele, eu falei, por favor, faça um relatório do que você lembra, tire foto do local, que foi que ele fez, mandou para mim, para ele mostrar que realmente não tinha aqueles prédios lá. E realmente não tinha os prédios. Né? E eu aceito isso de boa. Né? Não tô... Mas assim, uma coisa que bate é o OVNI. Todo mundo confirma, tanto os pais dele, a irmã dele, quanto ele confirmam que a gente viu um disco voador enorme, com essa luz que ia da direita para a esquerda. Mas aconteceu isso. Aí eu fiquei pensando depois também, né, com os meus botões. Aquele OVNI tinha uma luz que ia da direita para a esquerda, né? Olha só, é um movimento que a gente gosta de fazer quando a gente quer hipnotizar alguém, né? Isso que é interessante. Uma luz, você está prestando atenção nela, você não vai ver outra coisa, porque você está ali atento, né? A tua consciência está cravada naquilo, e ele pode fazer com você o que ele quiser naquele momento, né? Eu estava pensando... Aí eu pensei, será que eu não fui manipulado na minha mente? Será que eles também não foram, de alguma forma? Enfim, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Por isso que eu quis trazer isso como exemplo, né? Sim. Ô, Guto, lembra do relato do Reginaldo? Não era do Reginaldo, era do Rogério. Não, o relato do Reginaldo. O disco voador em cima dos prédios com a luz passando de um lado pro outro. Verdade, igualzinho, cara. 2 episódios atrás a gente fez um episódio com relatos, né? Tem 2 relatos que mandaram pra gente que casam com isso aí, porque o do Reginaldo, ele cita isso, ele tava no bairro da Saúde, lá em São Paulo, e... Criança, né? Ele viu um disco que tava pairando ali e tinha essa luz, ele cita muito bem isso aí, ele enfatiza bem. Uma luz que ia da esquerda pra direita, no disco, né? Não é que o disco ia pra... O disco tava parado e tinha uma luz que andava nele. E o outro relato do Rogério, que falou que ele viu, ele teve 2 avistamentos, aí no primeiro, o cunhado dele, se eu não me engano, tava ali com ele, os 2 de frente pro negócio, e ele viu o cunhado não. Ele falou que assim, que foi um avistamento rápido, de 5 segundos, tudo bem, mas assim, em 5 segundos, 2 pessoas olhando para a mesma coisa, em 5 segundos você vai ver. Então eu tava os 2 durante 5 segundos olhando na mesma direção, só que um viu e o outro não. O Reginaldo também, porque ele vai, ele chama o irmão dele, na hora que ele volta, o objeto não tá mais lá. Não tá em lugar nenhum. E aí o melhor é o fim da história, né? Que o irmão dele bateu nele, porque achou que tava fazendo ele de tonto. Mas sim, nossa, casou muito. Um relato de Carlos Alberto Machado. Por essa eu não esperava. Muito bom, muito bom. Então, falando nessa questão do chupa-cabra, também do fenômeno chupa-chupa, caso Santa Isabel também, né? O chupa-cabra a gente associa muito à ideia de uma criatura que pra gente a gente acaba associando a uma imagem de um animal, né? E existe ao mesmo tempo
aquela teoria da fauna oculta ou da biosfera das sombras, né? Isso aí é até um conceito científico da ciência mainstream mesmo, né? Que cogita possibilidades de existirem micro-organismos, mas sempre na questão micro-orgânica, assim, né? Mas eu queria te perguntar se esses fenômenos, eles poderiam estar associados ou ligados ao que chamam de fauna oculta? Coincidentemente, eu vou falar disso também nesse livro agora. Eu estava falando com outro pesquisador, Daniel Ribisso Gese, que conversou bastante com o Valê, por conta da história do chupa-chupa, porque o Valê veio para o Brasil ver isso também, não sei se vocês sabem. Uhum. E ele ficou hospedado uns dias lá em Belém, e o Daniel morava lá. Aliás, mora até hoje, né? E eu conversando com ele, eu perguntei, né, como é que foi conhecer o Valê e tal, o que vocês conversaram do fenômeno, e ele acabou me passando uma teoria que o Valê estava discutindo com outro americano que pesquisava ufologia também, que era amigo dele, que estava lá junto, naquele período, fazendo a investigação do chupa-chupa, e eles falaram, isso foi na década de 90 para 2000, e eles chegaram a cogitar a ideia de que poderiam existir, eles falaram orbes luminosos, né, que eles viveriam na estratosfera nossa, do próprio planeta. Seriam criaturas bem mais antigas do que nós, que estariam aqui já há muito tempo, e seriam essas sondas, né, que aparecem de vez em quando em alguns lugares. Tanto que eu falei pro Daniel, Daniel, tudo bem, isso aí poderia até explicar alguma coisa em relação às sondas, mas não explicaria as criaturas que saem de dentro, né? Mas aí eu comecei a pensar e lembrei de um filme, não sei se vocês assistiram, Solaris, do Tarkovsky. Sim. Pois é, o Solaris é uma ficção científica de um polonês, Stanisław Lem, lembrei agora. Uhum. E o diretor do filme foi o Tarkovsky, que já faleceu, que era um cara... Andrei Tarkovsky, né? Isso, Andrei Tarkovsky. Ele era um poeta do cinema, aquele cara. E quando ele viu o livro desse cara, ele até resolveu fazer o filme. Ficou muito bom o filme, eu gostei muito, porque eu li o livro e vi o filme. Tá aí uma obra que é muito parecida. E ele mostra justamente isso, né? Ele mostra uma criatura, um planeta vivo, que ele tomava a forma humana para fazer contato. Ele entrava na tua consciência, na verdade ele entrava no teu inconsciente, pegava aquilo que ele entendia e tentava trazer para fora e para fazer contato com você. Então o que ele fazia? Ele entrava na cabeça, por exemplo, de um astronauta que estava lá investigando a presença dele, né? E daí ele via que o cara gostava muito ele tinha um sentimento muito forte pela a mulher dele que faleceu. E o que ele fez? Ele tomou a forma da mulher e apareceu para ele de manhã, né? Igualzinho à mulher dele fisicamente. E ele começou a ter contato com essa criatura através do corpo da mulher. Só que ela falava com ele como se fosse a mulher dele. Né? Isso que era curioso. E isso mexia muito com a cabeça dele, porque era uma coisa, imagine, né? De repente aparece uma pessoa que você ama muito, né? Que você amou muito, aparece viva na tua frente e começa a querer conversar com você, mas como se fosse a tua mulher, e na verdade não é. E esse planeta, ele fazia comunicação dessa forma. Ele não queria se comunicar com você como a gente está conversando aqui, com essa lógica humana. Ele queria interagir com você através dos teus sentimentos, das tuas saudades, dos teus temores, né? E daí eu fiquei pensando nisso, falei, puxa, essa teoria da sonda ser uma coisa antiga, e ser um ser consciente, mas diferente da nossa consciência, ele poderia estar fazendo alguma coisa similar também. Eu acho que é isso que o Jacques Vallée estava tentando encontrar nessa época, quando ele conversou com o Daniel, que eles seriam criaturas que teriam condições, inclusive, de criar corpos para tentar falar com você. E isso explicaria essas bizarrices que a gente tem de alguns alienígenas. Por exemplo, lá no Chupa-Chupa mesmo, tem um alienígena que apareceu, era um casal, o cara dava risada olhando pro cidadão que estava vendo eles. Ele ria e usava um chapéu de cowboy. Um alienígena usando um chapéu de cowboy e dando risada. É um troço sinistro até, né? Se imaginar. Botaram um raio nele, claro, né? Ele foi uma das vítimas lá. Que lá eles eram violentos, né? Então,
Eu não vi um caso ali que não foi distração de sangue ou de material, de alguma coisa assim. Aliás, tem um caso bem estranho lá que aconteceu, que não foi não é muito comentado, mas que foi um dos casos que eu levantei, que eu achei bem bizarro. Percebam, olha que interessante. Eram agricultores trabalhando na colheita de algodão, perto de Belém, e eles estavam fazendo a colheita do material. Era uma família e algumas crianças. Eram 4 crianças. O mais velho, se não me engano, tinha 15 anos. E isso foi em 78, se não me falha a memória. E o que aconteceu? De repente, as 4 crianças sentiram alguma coisa, elas pararam de trabalhar e desmaiaram juntas. Elas não estavam uma ao lado da outra, elas estavam misturadas com os adultos. Mas só as crianças desmaiaram. Ninguém viu nada, tá? Aí foram conversar depois com as crianças, quando elas recobraram a consciência, no hospital depois, né? O mais velho, que era mais esclarecido, 15 anos, ele falou que ele sentiu um calor na cabeça. As outras crianças confirmaram que eles receberam um calor localizado, né, bem na cabeça, e daí esse calor foi tão intenso que fez elas perderem os sentidos. As 4 ao mesmo tempo. Isso na época do chupa-chupa, mas não tem raio visível, não tem objeto, foi de dia, eles estavam trabalhando na colheita, imagina que louco. E esse caso não é muito mencionado, eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, sabe, com esse lance de consciência, inconsciência, um fenômeno, ele é muito bizarro. Não sei, sabe, quanto mais eu estudo, mais confuso vai ficando algumas coisas. Mas ainda assim, eu acho que a teoria do Vallée, essas teorias, na verdade, no plural, né, como você bem colocou, Gustavo, no começo, porque ele não trabalha só com uma teoria, né, ele também tem a mente aberta para outras ideias. Sim. E tanto que o Kell, por exemplo, ele acreditava não em dimensão paralela, ele achava que existia uma força superior que estaria no centro da nossa galáxia, né, comandando e manipulando esses fenômenos que acontecem aqui no nosso planeta. Isso desde a criação do homem, né? E estaria acompanhando a gente, sempre de forma diferente, né? Fadas e gnomos, depois bruxas, depois zeppelins voadores, né? Que também chegaram a aparecer vários, 1890 por aí. E depois agora os discos voadores. Até dentro da ufologia eu observei uma coisa que eu não vejo o pessoal comentar muito, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. A casuística ufológica na década no início da década de 40 até a década de 70, se vocês forem perceber, não tinha Grey. Vocês já perceberam isso? Exatamente. Onde é que estavam os Greys, né? Os alienígenas eram baixos, gigantes, cíclopes, peludos, você tinha de tudo, menos Grey, né? Tinha lá o tipo alfa que lembrava um pouco o Grey, mas não chegava a ser ele. E eu lembro que assim, as pessoas sempre tinham consciência dos contatos. Eles viam alienígena lá, conversavam, entravam na nave ou eram convidados. Agora você não tem mais isso. Da década de 90 para cá, você só tem gente sendo abduzida. A maioria não lembra do que aconteceu, ou tem pesadelos, ou tem flashes de lembrança, né? Aí alguns recorrem à hipnose, a maioria não. A maioria prefere deixar para lá, fica como um pesadelo e pronto. E não quero mais saber disso, não quero me envolver com isso e ponto final. E acabam fica por isso. Então, mas eu notei isso, que a casuística, até a casuística ufológica, ela se modificou. E eu acho curioso os próprios ufólogos não chamarem atenção com relação a isso. Isso é muito estranho. E tem a ver com as coisas que o Vallée fala, sim, o Kell também. Né? E eu acho que a resposta está nesses caminhos, sabe? Eu acho que esses caminhos é que estão apontando a resposta que a gente está buscando. Eu não sei se a gente vai ter condições de entender todo o fenômeno, mas a resposta está ali, com certeza. A gente fez um episódio, o episódio passado, falando sobre a representação de extraterrestres no cinema. Como essa representação no cinema ela foi se apresentando e foi mudando. Nesse episódio a gente constatou, né, uma coisa bem semelhante com o que você está falando, a representação dos aliens no cinema ela vai mudando de acordo com a casuística, mas também a casuística vai se influenciando com a representação que as pessoas já têm, preconcebidas, talvez. Uma comparação que eu faço é com a representação dos objetos, das naves, né? As naves, os discos voadores lá nos anos 40, 50, o design deles lembra o design de eletrodoméstico daquela época.
né? É tudo metálico, tudo com rebite, tudo com solda. E hoje em dia você chega nesses OVNIs tic-tac, que lembram para mim o design de celular, de computador, Apple, iPhone, que são peças únicas, assim. Eu fico pensando se as pessoas veem aquilo que elas estão... O fenômeno se manifesta para as pessoas da maneira que as pessoas estão preparadas para ver, ou as pessoas veem o fenômeno como ele é e elas descrevem, a maneira que elas descrevem é a maneira que elas conseguem, entendeu? Consegui me explicar? Claro, sim. Vou pegar esse caso de exemplo aí que aconteceu no domingo passado agora, que eu fui investigar. O menino, 12 anos, ele viu... Aliás, perdão, 10 anos. Ele estava andando de bicicleta, e então ele estava em silêncio, né? Ele não estava fazendo barulho, porque a bicicleta, ela é, em comparação ao carro, uma moto, ela é bem mais silenciosa. E ele foi até um determinado ponto, né? E parou perto de um carvalho grande que tem lá, uma árvore muito bonita. E ele parou para olhar um negócio branco que ele estava olhando. Ele era pontudo nas duas extremidades, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Era uma invaginação branca, né? Imagine um objeto assim, branco, né? Tipo um losango. E ele fala, tinha um ferro que ficava se movendo lentamente. Teve um momento que esse ferro se direcionou para o lado dele, para o lado do menino. E diz que quando aconteceu isso, é como se a sonda tivesse percebido a presença dele, e daí nesse instante, né, o objeto se deslocou rapidamente e foi para longe dele. Essa foi a visão que ele teve. E o objeto o tempo todo flutuando sem som nenhum, né? Eu até cogitei, né, se eles já tinham visto drones, alguma coisa assim. Porque ele lembra realmente o desenho de um drone, que tem a ver com o que você está falando. Mas não era um drone. E o menino jurava junto. Ele falou, não tinha aquele zumbido, não tinha som. A gente já viu drone aqui, inclusive diz que o vizinho deles é um fazendeiro que tem dinheiro lá. Ele tem um drone que espalha veneno na plantação. Sim. É enorme. E ele já tinha visto. Ele falou assim, não tem nada a ver com aquilo, aquele negócio é barulhento, a gente vê quando ele está se aproximando. E ainda tem esse diferencial, né, que a gente pode colocar. Que o drone ele ainda é barulhento, né, e os OVNIs são totalmente silenciosos. Pelo menos para os nossos ouvidos, né. Isso é uma outra coisa que eu levanto ali também. No episódio com o Jorge Ueso, ele trouxe pra gente, inclusive tá no canal dele, e é um cara que a gente sempre lembra dele aqui nos episódios, porque Paraná, meus amigos, tá recheado. O Paraná tá recheado da galera de peso aí da ufologia. Mas o Jorge Ueso, no canal dele, ele tem um vídeo, é um dos poucos vídeos que tem som. É um caso onde uma mulher, ela gravou esse objeto, e ele tem um som realmente muito peculiar. É um som que realmente a gente não consegue detectar algo parecido com ele, e ele faz até comparações com... Porque parece que é um lugar de chácaras, de condomínio, e aí ele faz comparação com barulho de piscina, barulho de... ele faz comparação com máquina de lavar. É uma análise assim maravilhosa que ele faz, e realmente não dá para você identificar o som. E tem a imagem do objeto. Depois ele tentou representar com o relato da mulher e com a imagem que ela gravou, mais ou menos como era o objeto. Então é um objeto bem diferente. E aí a prova final dele foi que depois ele teve um outro caso onde a pessoa disse ter visto um objeto tal e que fazia um barulho. Aí ele, como já tem o macete, ele simplesmente pegou, ele mandou 5 sons para a pessoa, e no meio desses sons estava esse áudio que ele gravou, né, que a moça gravou. Aí a outra testemunha pegou e falou, é esse barulho aqui que eu ouvi, sendo que ela não tinha referência do barulho, né. Então são alguns casos onde a gente teve o som, né, acaba tendo o som, mas ainda assim um som totalmente indecifrável, né, um caso bem diferente aí também. O que a maioria das pessoas descreve, inclusive lá naquela onda do chupa-chupa, quando se ouvia o som, eles falavam que parecia um som de zumbido de abelha, né? Era a descrição que era dada. Sim, e o Coronel Holanda, não sei se vocês lembram dele, quando ele teve o contato dele como capitão, que ele descreve aquele objeto em forma de bola de futebol americano, né?
Uhum. Que aliás lembra essa sonda que o menino viu, só que o dele tinha 100 metros de diâmetro, né? Tava de Isso, pé, né? Várias janelas, isso, ele ficou de pé. E ele fala que o som era de uma catraca. Sabe aquela catraca aqui? Uhum. Né? Tipo uma catraca de bicicleta. Eu acredito que o caso é que a gente não tem acesso aos filmes, né? E, infelizmente os filmes na época a maioria também eram 8mm e 16, eles não gravavam áudio. Então eles devem ter gravado só o vídeo, porque eles gravaram, né, os vídeos. Mas são vídeos que já provavelmente nem estão no Brasil mais, já devem estar com os americanos há muito tempo. O próprio Rony, ele, quando a gente entrevistou ele, aliás, não foi quando a gente entrevistou, quando a gente participou de uma live com o Rony e a gente fez essa pergunta para ele sobre esses vídeos, sobre esses documentos de caso Varginha, Operação Prato e todos os outros casos mais antigos que foram documentados, mas ninguém mostra documento nenhum. E aí ele foi bem claro, falou, gente, esquece. Esses documentos aí a gente nunca mais vai ver, porque se existe no Brasil, já foi destruído, porque não tinha lei que protegia esses documentos até então. A lei de proteção a dados, ela vem dos últimos 15 anos aí, que vem uma lei um pouco mais forte em cima disso. E aí ele falou bem isso, e se tem, não tá mais aqui, já foi levado embora, isso é uma coisa que a gente com certeza não vai encontrar mais. Então, por exemplo, o Edson Boaventura chegou a comentar de um físico que trabalha pro Bigelow lá, que a gente tava falando dele, né? Voltando de novo pro nosso bilionário, ele trabalha para ele até hoje, se não me falha a memória. E esse físico, numa das declarações que ele deu para a imprensa, interessado no assunto, ele fala que ele teve acesso ao material da Operação Prato. E ele fala que ele assistiu os filmes, todos eles. Se ele assistiu os filmes, ele assistiu lá. Ele não veio para o Brasil. Com certeza. Assistiu lá nos Estados Unidos. Então esse material foi levado para lá, entendeu? E ficou com eles, né? Porque você não sei se vocês sabem, filme 8mm e 16, você não consegue fazer cópia do jeito que a gente copia digital, né? A cópia dele, você exibe ele numa parede, numa tela e faz uma cópia com outra câmera. Então já não é mais original. Você filma a exibição, né? Isso. Então já não é mais original. E os filmes originais provavelmente foram parar lá na mão deles, né? E a equipe do Bigelow tá lá com esse material todo, né? E porque eles, como eu falei para vocês no início, também tiveram no Brasil investigando esse caso e, de acordo com as investigações que o Edson fez, eles estiveram não na Operação Prato. Eles estiveram investigando a Operação Chupa-Chupa, né, o caso Chupa-Chupa, perdão. E depois que a Operação Prato foi cancelada, suspeita-se que houve uma outra operação mais sigilosa, essa sim secreta, porque os arquivos da Operação Prato eles estavam como confidencial apenas, por isso que eles liberaram, que a gente conseguiu essa liberação. Agora, se for secreto e ultra secreto, você não consegue liberação. E esse material não estava classificado como secreto nem como ultra secreto, mas possivelmente essa outra operação que surgiu depois da Operação Prato, olha, para ser sincero, eu coloco a Operação Prato como, sabe aqueles caras que saíam na frente quando tinha uma guerra, você mandava uns batedores para você ver quantos inimigos você ia ter que enfrentar. É mais ou menos isso que eles fizeram com a Holanda. A Holanda era um batedor de frente e ele não sacou isso. Ele achou que ele era o principal investigador da aeronáutica para esse tipo de coisa. Mas eu vejo ele mais como um batedor. Ele e a equipe dele, eles eram batedores, foram lá, levantaram o que precisava, por isso que eles encerraram a operação de repente, justamente na hora que ele estava começando a fazer uns contatos mais próximos, né? Que é o caso da bola lá. E vocês lembram que ele tinha implante também, né? Sim. E pensem, o cara viveu 20 anos com implante no corpo dele. As pessoas parecem que esquecem desse detalhe, né? Tem uma polêmica muito grande com relação à morte dele, né? Os ufólogos se dividem, né? Tem uma metade que acha que ele realmente se suicidou e tem uma outra metade que acha que ele foi suicidado, né? Isso. E só que o pessoal, quando fala de suicidado, fica imaginando aeronáutica, governo, CIA, não sei o quê. Mas será que ninguém pensou no implante que ele tinha? Realmente. A coisa é muito mais complexa do que como a gente está falando aqui. Por que o implante não pode ter dado um comando de suicídio para ele? Estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Sim. Até porque ele dá aquele relato dele, né?
Ele faz aquele vídeo que o Gevaer fez com ele e tal. Assume compromissos. É isso. E logo depois, Logo depois, né? Logo depois. Coisa de 2 meses 2 meses. aí. 2 meses. 2 meses acaba acontecendo a. Isso aí me lembra uma questão que eu vi recentemente. Que o David Grush, né, aquele denunciante que surgiu ano passado, ele citou acordos, né, realizados entre entidades não humanas e o governo americano, né? E me lembra o Philip Corso falando que não houve acordo, que o que houve foi uma rendição, né? Que a gente simplesmente aceitou os termos porque eles perceberam que não teriam como fazer frente àquilo, então, beleza, é assim que vai funcionar, então, ok, tudo bem. Me lembra um comentário que eu vi de um outro ufólogo americano, agora me foge o nome dele, mas que ele fala que, assim, o segredo, né, a respeito dessa existência e dessa presença de entidades não humanas na Terra, mais do que uma imposição do governo americano, seria uma imposição dessas próprias entidades, desses próprios seres, que, pelo menos na fala dele, de que eles mesmos não querem que seja revelado. Na fala desse ufólogo. Então, que é do interesse deles que o segredo se mantenha, que o governo americano, de certa forma, estaria simplesmente cumprindo ordens. Então, quando você falou isso, eu linkei essa associação que você fez de repente, depois que o Coronel Holanda falou, assumiu compromissos e deu entrevistas e tal, 2 meses depois acontece o que aconteceu com ele, eu lembrei disso, né, de é do interesse deles manter o segredo. Você veja, se o coronel tinha um implante e ele afirmou que o sargento, na época sargento, né, que depois virou suboficial, que eu acho que Flávio, o nome dele, que trabalhou junto com ele, e eles continuaram pesquisando depois que a Operação Prato foi encerrada, os dois continuaram fazendo vigílias. Os dois tinham implante, né? Ele tinha no braço e o sargento tinha na perna. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, o outro morreu de derrame, se não me engano, né? O sargento. E eu não sei, eu não conhecia ele, né? Então eu não sei se ele não andou abrindo a boca também para as pessoas que ele conhecia, né? Ou eu tô me referindo ao outro, ao sargento. Teria que investigar e, enfim, mexer numa coisa que agora já foi. Mas isso não, sabe, não me saiu da cabeça. Eu fiquei pensando, né, nesse lance do implante. Eu falei, poxa, mas eles foram abduzidos, eles foram levados para dentro. Na verdade, era quase tudo que o Holanda queria. O Holanda queria fazer um contato de 3º grau ali, ver os OVNIs e ter um contato daqueles de filme de ficção científica, né? Viemos em base e tal. Mas não foi isso que ele teve. Ele teve um contato mais íntimo, né? Mais agressivo. Eles foram abduzidos, fizeram o que fizeram com eles e colocaram implante e soltaram de volta. E eles não lembram disso. E em nenhum momento ele falou na entrevista que ele deu de que ele gostaria de fazer uma hipnose, alguma coisa assim. O que eu lembro é que o Gevaer perguntou para ele, você não quis tirar o implante? Ele falou, não, eu nunca quis tirar o implante. Aí eu fico pensando, poxa, um militar, um cara que trabalha com a defesa nacional, o cara foi vítima de um fenômeno que, por mais que ele quisesse que fosse interessante, legal, não era. E ele sabia disso. Ele não deu um tiro contra eles, né? Eles estavam armados lá. Oi? Não, pois ele não deu. Não, ele tomou esse cuidado, porque ele sabia que se atirasse, eles iam responder e ia ser pior, né? Como a gente sabe na casuística ufológica dos casos que já aconteceram. E pessoas que dão tiro geralmente levam de volta, né? Um laser ou um raio, alguma coisa. Então ele não quis arriscar. E o objetivo dele não era fazer contato. O objetivo da equipe dele era só fazer levantamento do que estava acontecendo. Por isso que eu falei que dá a impressão que eles eram batedores, né? Se você for analisar bem oficialmente, eles eram batedores. O objetivo deles era ir lá e ver o que está acontecendo e voltar. E foi o que ele fez, só que ele foi um pouco além, né? Ele teve esse contato, ficou empolgado com isso e quis continuar. E daí o chefe dele chegou e falou, não, acabou a operação, não tem mais.
e tiraram ele da história. Porque daí veio o exército de verdade, não os batedores. É isso que eu quero dizer. Então depois teve uma outra equipe que a gente não tem acesso à informação ainda, espero que tenha um dia, e que provavelmente a equipe do Bigelow aí fez parte, porque daí os americanos participaram junto com os brasileiros, que é o que a gente está falando aqui, né? Os americanos acabam conseguindo todo esse material e muito mais informação do que a gente sabe. No primeiro livro, no segundo livro que eu fiz, o Estranha Colheita, eu mencionei o caso Prestes, que aconteceu na década de 40, eu não sei se vocês se lembram desse caso, Sim. que ele levou um raio na perna, né, e veio a morrer no dia seguinte. O corpo dele foi enterrado lá na cidade onde ele morreu, em Araçariguama. Mas se você for exumar o corpo hoje, você não tem mais nada lá, nem osso. Não sobrou nada. Por quê? Na década de 80, isso eu assisti na televisão e eu me lembro perfeitamente, e está confirmado num boletim que eu encontrei lá na cidade, que vieram franceses para cá, cientistas franceses, a imprensa fez a cobertura, só que eu não consegui achar, infelizmente. Eu tentei muito para poder colocar no livro, um jornal, alguma coisa, porque eu assisti no telejornal da Rede Globo na época, isso eu lembro. E eles mostrando esses cientistas exumando o corpo do Prestes lá em Araçariguama e levando a alçada para fazer uma análise no laboratório na França. E ficaram de dar o resultado para nós, que obviamente nunca veio. Até hoje, nunca mais. Não, pode esquecer. E, assim, a gente vê que as coisas estranhas que acontecem aqui, que são importantes, elas vão tudo embora, né? Não ficam aqui dando sopa para a gente poder analisar melhor e poder observar. Professor, a gente vê aí os casos sempre... não sempre, mas assim, a gente vê muito, e no seu trabalho também acaba tendo um enfoque nesse sentido, de uma abordagem, de uma interação muito agressiva e violenta. E eu não sei se eu estou sendo errado em pensar dessa maneira, por falta de conhecimento, talvez, mas eu tenho a impressão que essa manifestação agressiva e violenta acontece mais na América Latina. Impressão minha, ou isso aí é assim no mundo todo? Não é impressão sua. Inclusive o Jacques Vallée cita isso, sabia? No Dimensões. Ele chega a comentar isso na conclusão dele, numa das conclusões que ele faz, que os alienígenas que aparecem, eu vou usar a palavra alienígena porque não significa que é extraterrestre, alienígena no sentido de não ser... estranho. Como você colocou, que eu achei interessante, mas eu não estou acostumado com esse termo, né? Não humano, né? Achei legal. Entidades não humanas, né? Entidades não humanas, isso. Então ele coloca assim, que eles, quando aparecem na Europa, eles são amistosos. Quando eles aparecem na América Latina, eles são agressivos, né? Isso na Venezuela, na Colômbia, no Peru e, para nosso azar, né, no Brasil também. E é curioso, porque realmente é o que está acontecendo. A gente teve casos assim mais amistosos aqui, mas são daquela época que eu falei para vocês, lá de trás. Os mais recentes já não são mais, né? Isso realmente o Vallée está certo. A hora que ele falou isso, até eu falei, puxa, é verdade, né? E o chupa-chupa, então, é o melhor exemplo de todos, né? Aqueles 2 anos lá, só que aí você fica pensando, não, mas foi só naquela época, 2 anos, e daí nunca mais? Não, continua acontecendo. O Edson, que eu falei para vocês, novamente esteve, aliás, eu recomendo que vocês entrevistem ele, porque ele tem muita história para contar. Sim. E ele teve lá, recentemente, eu estava assistindo os programas dele, ele teve lá recentemente e encontrou um monte de gente que está sendo atacada agora. Né? Os caras estão levando raio, né? Do mesmo jeito daquela época. Talvez não seja o mesmo número que tinha, mas tem vários casos. E pelo que ele constatou lá, essas pessoas não estão falando com a imprensa, por isso que a imprensa não está se interessando pelo assunto. Aliás, esse é um problema que a gente tem sério no nosso país. A imprensa brasileira, ela não leva a sério esse assunto, nunca levou e não vai levar. Né? Eu trabalhei 10 anos em televisão e vi isso com os meus olhos. Jornalista não leva a sério esse assunto. Eles usam o assunto ufologia como usam o assunto ciência e cultura para tapar buraco de matéria que falta no jornal. Entende? Então, pode perceber, o jornal... Coloca a música do Arquivo X no fundo. Isso, exatamente. É a característica. Faz uma coisa pitoresca, né? Se eles pudessem, eles sempre tiravam sarro desse assunto. Antigamente era pior, mas agora continua. É mais sutil, mas eles ainda continuam. Pra vocês terem uma ideia, o SBT Repórter, quando me entrevistou na época dos chupacabras, eles me transformaram em pesquisador de lobisomem. Eles ignoraram as evidências que a gente tinha mostrado.
Cara, A veterinária que deu entrevista, eles cortaram, não mostraram as pegadas, não mostraram os pelos, nenhuma análise que eu fiz. Né? Virou uma piada, aquele programa é uma piada. Infelizmente tá com uma audiência de 200 mil no YouTube. Né? pesquisador de lobisomem é uma ofensa. Eles não falaram, mas ficou claro nas entrelinhas, o jornalista o repórter fazendo a abertura do programa com a lua cheia atrás, né? Lá na região onde o Chupacabra estava atacando. Então são coisas assim, sabe? Você percebe que eles não chacotam muito o assunto e não estão levando a sério. E mesmo que a gente leve a sério, mostre para eles uma seriedade, eles não têm interesse, porque o pauteiro mandou. Então o jornalista às vezes até vem com uma visão mais séria, mas ele chega lá e não, mas eu tenho que fazer o que o meu chefe mandou. Meu chefe mandou ironizar, tirar sarro, falar de lobisomem, não mostrar evidências que contrariem essa teoria, que é o que o meu chefe quer. Então ele vai pela ideologia do chefe dele, né, que foi a ideologia da emissora, a ideologia política também, né, entra um monte de fatores por trás disso. E nesse caso aí foi isso que eles fizeram. Quando você tem assuntos de ufologia, pode perceber, raramente sai no final do jornal. Lembram daqueles casos antes de acontecer no Brasil, quando aconteciam os Crop Circles lá na Inglaterra? O Fantástico todo domingo falava sobre isso. Todo domingo tinha uma matériazinha falando sobre isso. Porque existia um cara lá que gostava do assunto. Trabalhava de jornalista. Aí, de repente, esse cara saiu. O que eles fizeram? Eles pegaram uma matéria daqueles 2 velhinhos que faziam círculos lá, que também tinha isso, claro, ainda tem, que falsificavam círculos, né? E mostraram eles como se eles fossem responsáveis por todos os círculos que apareciam na Inglaterra e nos outros países. E encerraram a história. Nunca mais o Fantástico falou sobre isso. Nunca mais. Nem quando apareceu em Santa Catarina e no Paraná, eles chegaram a tocar nesse assunto de novo. Porque para eles, os 2 velhinhos encerraram a história. Até aquela teoria da comunicação, né? Você estuda aquela questão de agenda setting, né? Que é definição de agenda, definição de pauta. A mídia, ela pauta não apenas o que aconteceu ou não, mas como a credibilidade daquele assunto ou não, né? Aquela velha história de assim, se uma árvore cair na floresta e ninguém tá lá para ver, a árvore caiu, não é notícia, né? Então se a Globo ou se a grande mídia trata como escárnio, ela acaba definindo, né? Setting é definição, né? Definição de agenda, né? Ela acaba definindo o paradigma do pensamento da sociedade como um todo, né? Quando você dá uma palestra, quando você participa de um programa como o de vocês, por exemplo, não é todo mundo que vai assistir, mas quem assiste vai falar, puxa, eu não vi isso na Globo, não vi isso na mídia. Claro que não. Eu nunca soube sobre isso, porque não é lá que você vai saber sobre isso, não é lá que eles vão falar sobre isso. Né? Não adianta achar que a mídia aberta vai falar aprofundar esse assunto, ou mesmo falar seriamente sobre isso. Né? Ô Carlos, então pra gente poder finalizar o nosso assunto, existe uma pergunta que ela começou a se tornar existente no meio da ufologia, trazendo também, obviamente, junto essa questão do valer, de que o fenômeno ele tem uma mutação nele e tal. Não vou nem falar você acredita, mas assim, do que você já pesquisou, você acha que o fenômeno ufológico com fenômenos paranormais, então assim, avistamento de fantasma, avistamento de criaturas, você entende que é tudo um fenômeno só? Ou não? Nós temos aí um fenômeno para a parte da ufologia, nós vamos ter um fenômeno para a parte espiritual. Como que você entende isso? Se você for seguir as ideias do Valer, ele coloca isso tudo num saco só, né? Fenômenos paranormais, e a gente tem visto, né, paranormalidade dentro da ufologia já há algum tempo. Tanto pessoas que ficam sensíveis, vamos dizer assim, depois que tem um contato, né? E ficam, inclusive, com uma certa facilidade para fazer mais contatos. Eu já conversei uma vez, eu conheci um rapaz que ele tinha uma facilidade para ver OVNIs que assustava as pessoas. Ele chegou a convidar uma vez uma ufóloga que também faz hipnose. Eu não vou citar o nome porque a experiência não foi muito agradável para ela, mas ela sempre estava dizendo que gostava disso e tal, não sei o que, aliás, fala até hoje. E ela, eu acho que meio que duvidou desse paranormal. E ele falou para ela, né? Ele falou assim, olha, eu percebo que você não está acreditando muito, então vamos fazer assim, vamos marcar um encontro agora, né? Agora, daqui a 5 minutos, vamos ali e tal, vou te levar num lugar, eles vão aparecer para você. E ela foi.
duvidando. E o negócio apareceu. E Aí, e ela saiu correndo, foi num congresso isso que aconteceu lá em Curitiba. Ela saiu correndo, voltou e começou, a, inclusive, a ficar com medo desse rapaz, né, por conta disso. E ele tinha, assim, uma facilidade incrível, ele filmava a OVNI à torta e direita, ele sempre me chamava, ó, venha ver o que eu consegui pegar hoje. Cada semana ele aparecia com uma surpresa, sabe, era incrível, né. Então fica difícil você desassociar o fenômeno paranormal da ufologia. Quem seguia essa linha de pesquisa também aqui no Brasil era a dona Irene Granke. Ela chegou a mostrar alguns casos de paranormais que conseguiam imprimir em fotografia OVNIs, né? Chegou a sair na OVNI documento, eu lembro disso. Tinha um parapsicólogo que é advogado, o Birajara Franco Rodrigues, né, que pesquisou o caso Varginha. Ele iniciou como parapsicólogo e acabou indo para a ufologia também, né? Ele chegou a pesquisar alguns casos antes do caso Varginha, inclusive, lá naquelas regiões. Tem o caso dos Bornal, não sei se vocês conhecem. Opa! Que o rapaz tirou 3 fotos de OVNIs, né, de sondas. Essa foi uma investigação que ele fez. E ele chega para mim, nós estávamos conversando esses dias, e ele falou para mim, ele falou, Carlos, o que a gente é hoje, na verdade, ele não falou a gente, ele falou assim, o que o ufólogo é hoje é catador de casos. Né? E porque pesquisa de campo, análise de laboratório, usar metodologia, são poucos que fazem isso, né? Mas aí eu fico me perguntando também, sabe? Será que essa metodologia vai ajudar a pesquisar coisas bizarras, né? Como é que você vai... Então, quando eles falam assim, a ufologia não é ciência, talvez nem tenha que ser mesmo, porque a gente tem que, para analisar isso, a gente tem que ter a mente aberta e aceitar coisas que a ciência normalmente não aceita, e a parapsicologia é uma delas. A parapsicologia é um curso livre, né? Até hoje não foi reconhecido pelo MEC, né? Que eu saiba. Sim. Então você pode se formar parapsicólogo fazendo um curso de graduação de 5 anos, que é puxado, mas você vai ser um parapsicólogo, não vai ser reconhecido pelo MEC, você não vai ter um emprego garantido. Você tem que abrir uma clínica, arrumar clientes para poder sobreviver com essa área, que eu conheço 2 que fazem isso em Curitiba. E para mim as coisas estão relacionadas, sim, né? Agora, até que nível que isso vai, eu não consigo entender ainda, entende? Principalmente na parte espiritual que você comentou, de fantasmas, de espíritos, né? Aí não é bem o meu métier. Mas eu já me meti um pouco em parapsicologia também, andei pesquisando os casos de poltergeist, que tinham a ver com adolescentes, porque eu não tenho dúvida que a gente tem um poder mental muito forte, muito grande. E talvez isso tenha alguma relação com essas criaturas que aparecem pra gente, à noite, principalmente, né? E vem fazer experiências com a nossa cabeça, sei lá. Mas a gente tem, sim, alguma coisa relacionada à pineal. Eu tenho estudado muito isso e acredito que tem alguma relação com... Não sei se vocês conhecem um trabalho de um médico uma vez, chegou a sair no Fantástico isso, um médico que estudava a glândula pineal, e ele conseguiu autorização para cortar corpos de cadáveres de médiums, depois que eles faleciam, e comparava com pessoas normais. A glândula pineal, no médium, ela continua se desenvolvendo, enquanto que na pessoa normal ela vai atrofiando. Então ele estava tentando comprovar que a glândula pineal tinha a ver com mediunidade e com a paranormalidade. E parece que tem a ver. Associam na antiguidade a questão da glândula pineal com o terceiro olho também, né? Isso, exatamente, né? Até os egípcios, inclusive. Então, assim, são estudos bem interessantes, né? Que eu acho que no final das contas é tudo caldo de um mesmo caldeirão, né? E só que para a complexidade de estudar tudo isso é complicado, né? Você veja, tanto que numa época eu me apresentava como pesquisador do insólito, né? Porque eu também fui atrás de casos de lobisomem, de bruxas e afins, assim. Mas principalmente poltergeist, né? Eu fui atrás de alguns casos também que aconteceram perto de Curitiba. E para mim estão relacionados. Os fenômenos têm a ver com aquilo que o Gustavo falou. É como se fosse um carimbo no teu consciente, no teu inconsciente, né? Você vê o fenômeno, cada um vê de uma forma, cada um vê de um jeito, ou então é para aquela comunidade ver daquela forma naquele momento, né? Mas é como se tivesse alguma coisa manipulando a gente de uma forma muito sutil, através dessas manifestações. Me dá essa impressão.
E tem relação com tudo isso que a gente está falando, com certeza. Quando- Para ver a complexidade do negócio, né? Como é difícil estudar isso. Demais, demais. É isso que às vezes a gente fica tentando aqui, desde quando a gente começou o podcast, a gente vem contando histórias e não casos. A gente não traz caso aqui no podcast. O único caso que a gente trouxe para o podcast foi Varginha, e a gente fez uma releitura dele como se estivesse acontecendo hoje. Então a nossa intenção é debater do jeito que a gente fez aqui agora. Do que é o fenômeno, quais são as possibilidades, quais situações que a gente tem que eu posso chegar ali numa certa conclusão. Para as pessoas pararem justamente de ficar com aquele pensamento de que é só disco voador, é só ETzinho verde e é só questão de pensamento de maluco. Você falou ETzinho verde? Você sabe de onde que vem essa história do ETzinho verde? O marciano verde? Não faço ideia. Você já... Isso tudo começou na década de 50 por causa de um lojista americano que queria vender os produtos dele lá. Ele pegou um macaco, pelou o macaco e pintou ele de verde e colocou na vitrine para chamar a atenção do público para comprar o produto dele. E colocou lá marcianos verdes, né? Consegui capturar o marciano verde para poder vender o produto. E esse troço pegou, rapaz. Pegou e foi tão forte mediaticamente que nunca mais se apagou. Até hoje as pessoas usam esse termo, né? ET verde, né? Assim que verde é o que menos tem, né? Verde é raríssimo você encontrar na tonalidade verde, né? É curioso isso. Se você for para Marte, no Pantone de Marte, não tem verde, não. Mas antes de encerrar, tem uma pergunta que eu preciso fazer pro Carlos, pro professor, que senão eu não vou dormir em paz. Vai conseguir dormir. Os Greys vão vir pegar meu pé. Professor, estudando tudo, depois de tanto tempo estudando, tanta coisa bizarra, macabra mesmo, né? Como que é a tua relação com a realidade? Você tem medo? Isso te deixou com medo? Não esse medo que você está falando, né? Eu até tenho um certo receio com relação ao fenômeno. Eu não me sinto seguro na minha casa. Eu sei que eles podem entrar aqui e fazer o que quiserem comigo, mas eu já aceitei isso como uma realidade. Eu faço parte desse fenômeno também, né? Quando eu vi aquele OVNI lá, né? Para mim aquilo lá foi uma mudança de paradigma na minha vida e na vida daquelas pessoas. Até para encerrar, eu vou colocar dessa forma. Eu até comentei isso com a minha esposa. A minha esposa tem bastante medo, fala bastante sobre isso. Ela às vezes acorda com pesadelos, né? Mesmo quando a gente vai fazer uma pesquisa, ela fica meio assim. E ela gosta, ela tem uma atração por essas coisas. Mas ela sente medo, mais do que eu tenho notado isso, né? E naquele caso do OVNI, por exemplo, que eu tinha comentado com vocês, eu notei o seguinte: de lá para cá, eu, por exemplo, nunca mais fui atrás de qualquer tipo de contato que as pessoas têm para fazer pesquisa, por exemplo, né? Nunca me interessei mais por luzinhas, movimentações de objetos e tal. Eu só realmente me interessei por carros mais pesados, mais bizarros. Isso aconteceu justamente depois daquela experiência. E esse rapaz, o Jaime, que estava empolgado, me ligou e era ufólogo na época, nunca mais pesquisou um caso. Ele foi para a área acadêmica, se meteu na área acadêmica e é professor até hoje e não quer saber mais de pesquisar nada, né? Então, assim, de alguma forma, isso marcou ele também. Acho que nem ele percebeu isso. Eu ainda não cheguei a conversar com ele tão profundamente assim mas aquela experiência ela foi muito forte para todos nós. Provavelmente, com o pai eu já expliquei, né? O pai dele deixou de ser cético naquele dia, né? Mas deve ter tido mais alguma mudança psicológica ou comportamental que a gente não percebe, né? Nas histórias do chupa-chupa que eu tô analisando, tem 2 ou 3 casos lá que as pessoas mudaram a personalidade delas depois que tiveram experiência. Pense como é profundo essa experiência, né? Sim. E eles chegaram a afetar o psicológico da pessoa nesse nível, né? É assustador até. Se você pensar dessa forma, eu até me assusto, né? Mas para dormir eu tenho dormido tranquilo. Porque se eles vêm aqui me pegar, eu já falei com minha mulher, se me pegam ela, ou se querem fazer alguma coisa, a gente não pode fazer nada, não tem um controle sobre isso, né? Nós não temos controle sobre isso, e nem a aeronáutica e nem governo nenhum do mundo. Você mesmo colocou, Gustavo, lá no começo, aquele acordo que alguém falou, né? Que na verdade nós não fizemos um acordo, a gente foi obrigado a fazer, né? Porque nós não temos poder para enfrentar isso. A gente não tem. O máximo que a gente consegue fazer na ufologia é tentar entender o que é isso e o que eles querem. Mas domínio sobre isso a gente nunca vai ter. Né? Tem um estudo de um físico lá sobre civilizações evoluídas na galáxia, né?
Então ele fala que Escala nós estamos Kardashev, ainda... né? Isso, nós estamos indo pro tipo 1, mas não chegamos lá ainda. Ele fala de tipo 1, 2, 3, né? Ele chega a falar 4, na verdade. Que um menino chamou a atenção dele num evento que ele foi uma vez. Aquele Caco, o físico lá, é o físico que eu tenho estudado, que ele fala sobre dimensões paralelas também. E a física tá indo por esse mesmo caminho. Podem perceber, a física quântica hoje ela é dimensões paralelas. Não falam de outra coisa. Até eles estão mostrando o caminho para os ufólogos e os ufólogos não querem ver. Ninguém ali está falando de extraterrestre, muito pelo contrário, eles estão achando que extraterrestre é a última coisa que a gente deve pensar. E é isso que eu penso também. É isso que o Jacques Vallée pensa, é isso que o Kel pensava, e é isso que eu acho que vocês dois, pelo visto, também pensam, né? Ou a humanidade está na hora de começar a pensar diferente. A gente tem que rever nossos conceitos. Os ufólogos, principalmente, porque eles são divulgadores de ideias, né? E eles influenciam muitas pessoas. E a gente tá indo pelo caminho errado. Eu não consigo ver de outra forma, sabe? Eu tô vendo que a gente tá indo pelo caminho errado. A gente não, né? A maioria, porque eu percebo que o caminho que eu tô tomando é um caminho mais próximo do que realmente está acontecendo. E quem comprar o seu livro, meu caro Carlos Alberto Machado? Quanto tempo? Tem alguma previsão? O que o pessoal pode esperar? Eu tô escrevendo ele nesse momento. Até a minha mulher perguntou já, quando é que você vai parar de escrever? Ele está com, deixa eu ver aqui, 99 páginas. Tá? Eu acho que ainda não chegou onde eu costumo estar, né? Pra você ter uma ideia, o do Chupacabras tinha 361 páginas. O Estranha Colheita estava com 362 também. Olha, o mesmo número de páginas praticamente. Você vê como eu gosto de escrever, né? A minha mulher tá assustada aqui porque eu tô pegando todas as tardes e escrevendo um pouquinho, fazendo pesquisa, lendo e escrevendo mais um pouco. Eu pesquiso, escrevo. Então, assim, eu não tô parando, né? E o meu cérebro tá pedindo isso, sabe? Teve uma hora que eu simplesmente sentei aqui e falei para ela, eu preciso escrever. E fazia um tempo já, porque o último eu publiquei em 2018, né? Então nós estamos em 2024. Eu dei esse hiato e agora eu senti necessidade de escrever esse livro. Mas com essas ideias todas que a gente está conversando aqui, para ver se eu consigo abrir a cabeça de algum ufólogo, porque pelo menos eles eu sei que leem os meus livros, né? E eu estou mais preocupado também com as novas gerações de ufólogos, né? Pesquisadores que vão surgir por aí, porque se todo mundo continuar falando só em extraterrestre, fica uma coisa muito bitolada, uma coisa muito fechada. Na verdade, isso aí virou um senso comum ufológico. É assim que eu coloco no livro, né? É um senso comum ufológico que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ser mais ponderado nessa área e não tem outra forma de pensar. Eu acho que o Jacques Vallée e o Kel, eles estão seguindo uma linha que a gente tem que respeitar e pelo menos tentar ouvir o que eles estão tentando falar, porque o caminho para mim é esse. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, @podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio. Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por @ocontato_cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast@gmail.com. Perfeitamente, meu caro Gustavo Cornaccioni. Considerações finais para o nosso Carlos Alberto Machado? Eu queria agradecer demais por essa oportunidade, essa conversa. Eu jamais imaginei que com 3 meses de podcast estaria falando com o professor aqui. Tem várias vezes no bate-papo que eu chamei o Machado de professor, porque é isso mesmo, é professor. Ele é professor, mas pra gente aqui ele é professor também. Obrigado, obrigadão. Hoje foi aula, né? Hoje foi aula. Imagina, obrigado, gente, pelo convite e espero ter elucidado as perguntas que vocês colocaram. Eu acho que foi uma discussão bem interessante. Assim, espero não estar sozinho nessa área, né? Eu acredito que o Edson
o Edson Boaventura que eu coloquei para vocês, né? Eu acho que ele está seguindo essa linha de raciocínio e pensamento também. Ele está começando, na verdade, eu tenho assistido as entrevistas dele, ele está começando a pensar sobre isso. Sei que ele está lendo Dimensões também. E tem outros ufólogos aí também que estão conhecendo o trabalho do Jacques Vallée, que eu inclusive estou tentando, né, mostrar para eles isso, né, os que eu conheço, pelo menos eu tenho indicado, e falo, ó, leia esse livro, você precisa ler esse livro, você precisa entender essas teorias. O Rony Vernet tá bem por dentro disso aí também. O Rony Vernet também, eu tenho trocado figurinhas com ele. Aliás, da geração nova, um dos melhores ufólogos que eu tenho visto aí é ele, viu? Não é à toa que ele foi para o Senado, esteve no México, e eu acho que nós estamos muito bem representados por ele. Até eu quero deixar claro, oficial aqui, registrado, quando me perguntarem na CBU lá quem que eu indico para mais um membro, eu vou indicar ele, com certeza. O Rony tem o... com certeza um dos destaques, né? É com certeza um dos destaques nesses últimos anos aí. Carlos, então eu só tenho que te agradecer por esse trabalho fenomenal que você faz, né? Por essa aula que você acabou dando pra gente. Com certeza, mais 5 horas eu gravaria fácil, tranquilo, na paz, contando história, perguntando coisa, perguntando ideia. Vi que você consegue contar história sim por mais 5 horas. Então, espero a gente poder bater um papo mais uma vez, poder trocar uma ideia mais uma vez. A minha esposa é prova do quanto eu falei do seu nome aqui em casa, desde quando eu conheci o seu trabalho, depois quando eu consegui os livros e tal, o quanto eu falei como seria legal ter um momento conversando com Carlos Alberto Machado. E 18 episódios depois, eu consegui. Tô felizão. Parabéns. Tô felizão. Eu tô com suspeita de dengue e esqueci disso, cara. Muito bom. Carlos, obrigado mesmo aí. Imagina, eu agradeço. E tem alguma forma que o pessoal pode te apoiar? Se quiser te dar um apoio no seu trabalho, tem alguma forma ou não? Pois é, não, se quiserem auxiliar, eu na verdade estou querendo, eu estou bolando um programa agora com a minha mulher para colocar no YouTube. Só que eu não tenho esse pique de colocar programa semanal, né? E a gente até montou alguns já. E a ideia era, e também a gente não vai conseguir pegar depoimento de todo mundo, porque às vezes as pessoas são tímidas, né? Esse último caso da sonda que eu falei para vocês aí, com certeza eles não falariam com uma câmera, né? Então, o máximo que eu consegui foi uma gravação de áudio e algumas fotos. Mas a nossa pretensão é montar um programa que fale sobre mistérios, né? E é mistérios, não é só a ufologia. Entra a ufologia, parapsicologia, entra tudo, que é bem aquilo que a gente estava conversando, né? Tá ali a prova de que eu penso que é tudo um caldeirão, né? E eu fiz já a abertura, o programa já tá pronto, ficou bem bacana até. E a gente já fez dois programinhas. Eu tô querendo montar uns 3, 4 pra gente poder começar a colocar no ar. E a ideia era tentar angariar verba, né, para pesquisa e para as viagens que a gente faria para poder mostrar essa casuística nacional que a gente tem, né? Eu morro de vontade de ir pessoalmente lá pro Nordeste, né? Tem uma expedição que vai ter, né? Eu não posso falar muitos detalhes porque ela por enquanto é secreta, mas eu tomei conhecimento de uma expedição que estão para ir, ufológica, está sendo patrocinada para levantar uns mistérios que foram encontrados lá na região do Nordeste do Brasil, bem interessante. Aliás, perdão, do Norte do Brasil, né? Correção, do Norte. E vai ser uma expedição que vai envolver helicóptero, vai envolver barcos, vai envolver mata, facão para cortar e entrar, chegar lá, vai ser um negócio bem, bem interessante. Pô, eu quero ir também. Tem bastante gente que quer ir. Mas, assim, se o pessoal quiser me ajudar, eu acredito que comprando o livro, a princípio, já está me ajudando, né? O livro está sendo vendido pela editora do Estronho, né? Eu também tenho alguns volumes que eu mando, né, para a pessoa quando ela entra em contato comigo. E atualmente é a única forma, né? Depois que a gente tiver o programa, aí nós vamos lançar uma conta, né, para quem quiser ajudar, que nem os programas fazem, né? O Apoia-se, que quer colaborar então, com isso. Pode ter certeza que quando sair o programa, a gente vai divulgar aqui. Ah, com certeza. Legal. Com okay. toda a facilidade. Obrigado. Com toda a facilidade do mundo. Caminhos do Insólito é o nome. Então, rapaziada, fiquem atentos a Caminhos do Insólito, e quando isso aparecer no YouTube, vocês podem ter certeza
que vamos fazer aquele jabá aqui. Para quem não sabe, o Olhos de Dragão você não encontra mais na mídia física, mas tem na Amazon, tá? Então tem na Amazon lá, o pessoal Versão digital. consegue pegar o e-book dele lá e acompanhar. Recomendo demais vocês terem contato com essa obra. E o Estranha Colheita também. O Estranha Colheita também. O Estranha Colheita ainda tá na sua segunda edição, né? Então dá pra conseguir ele em mídia física ainda. Mas saibam, por experiência própria, como eu já comprei, como eu já contei, depois de um tempo fica muito difícil e muito salgado de conseguir esses livros. Mas vale a pena, vale muito a pena. Meus amigos, é isso. Esse foi Carlos Alberto Machado, com suas histórias, com sua pesquisa, com toda a sua experiência. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Nos encontramos na semana que vem, aqui, no podcast O Contato.